Da Wondery. Esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Arredores de Los Angeles, anos 2000. Os reality shows estavam no auge e a vida das celebridades ficava cada vez mais pública na internet. E no meio disso, um grupo de jovens queria tirar uma casquinha dessa vida glamurosa de Hollywood. Então eles tiveram a ideia de invadir casas de vários famosos e roubar dinheiro, roupas e acessórios. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E essa é a história dos ladrões de luxo Bling Ring. Gente, seguinte, vocês vivem mandando e-mails. Mentira. Olha, pedindo, implorando, chorando. Pra gente postar os episódios extras, né? Porque depois que a gente tirou a parte dos apoiadores, aí não tinha mais os episódios extras. Não tem mais acesso, né? Não tem mais acesso. Mas Então, a gente decidiu uma coisa. a gente vai dar um presentinho de Natal pra vocês. Sim. Então, em dezembro e em janeiro, tá? Vai se estender toda terça-feira. Então, vão ser episódios extras. Na quinta-feira, sempre episódio inédito. E às terças, a gente selecionou a nata dos episódios dos nossos apoiadores. Antigamente, que a gente postava episódios extras, né? Então, tem um monte de episódio pronto que muita gente não ouviu. Só quem pagava lá pra nos apoiar na época, que nos ajudou muito, inclusive, né? Agora nós somos Wondery. Inclusive a galera pergunta, né? Como a gente faz pra apoiar? E, gente, hoje a gente não precisa mais de apoio, né? A gente fazia Graças a Wondery. Graças a Wondery, obrigada Wondery. Porque a gente queria dar esses conteúdos de qualidade pra vocês e principalmente a gente conseguiu organizar a nossa equipe, né? É que a gente não tinha condição de pagar a equipe, gente, de verdade. Assim. Então, agora temos, tá tudo tranquilo, Sim. Mas enfim. O aviso é esse. Toda terça-feira de dezembro e janeiro, vocês vão ter episódios extra que já foram exibidos, né, pro pessoal que apoiava a gente. Mas escutem de novo se você nos apoiava. Tem história muito antiga, tá? A gente pegou umas lá do fundo do baú, algumas um pouco mais recentes. Exato. Mas são a nata mesmo, assim, só história boa. Então, fiquem ligadinhos aí toda terça. Los Angeles é a terra dos sonhos. Alguns se realizam, outros se perdem. E em algum lugar no meio a vida acontece. Uma dessas vidas era de Nick Prugal, que nasceu lá em 1991. E como todo mundo sabe, né, gente, Los Angeles tem ali a maior indústria de cinema do Ocidente. Hollywood. É um lugar habitado por celebridades, marcas de roupas, casas luxuosas. E do outro lado do letreiro de Hollywood tem um lugar mais modesto chamado Vale de São Fernando. E era lá que o Nick vivia com a sua família. Tinha os pais, uma irmã 3 anos mais nova, e ele cresceu num bairro chamado Granada Hills. Era uma área tranquila e pacífica, mas que não se comparava ali ao glamour do outro lado da montanha. O próprio Nick sempre teve a crença de que o Vale de São Fernando era onde moravam as pessoas que não tinham grana para morar em Los Angeles. Mas mesmo assim, por ser um local próximo, ele cresceu e consumiu muito a aura de LA, por assim dizer. Quando ele ia pra lá, ele via aquele povo chique, bonito, aquelas roupas, né, riquíssimas, carros brilhantes, né? E claro que ele queria fazer parte daquilo de algum jeito. Então, com a ajuda dos pais, ele virou ator mirim. Ele fez vários trabalhos, ele foi até figurante em Zoey 101, né, 101, que é aquela série juvenil lá da Nickelodeon. Mas o Nick não gostava de atuar em si, assim, ele não tinha interesse nessa parte artística, né? Ele gostava de estar no set, ele gostou da experiência ali, mas não era muito pra ele, sabe? Ele sempre foi uma pessoa muito preocupada com a imagem, então quando chegou a puberdade, o corpo mudou, né? Apareceram as espinhas, aquela coisa, ele ficou muito inseguro. E foi nessa época também que ele começou a entender um pouco mais da sua sexualidade. O Nick percebeu que ele gostava de meninos, mas ele tinha medo da reação do pai e isso fez ele se fechar muito.
E aí, na pré-adolescência, o Nick ia para esses testes de elenco e tal, só que ele se sentia mal, que ele se achava feio na câmera. Ele olhava ao redor e todo mundo era mais bonito. E aí ele foi ficando nervoso com isso e aí ele resolveu parar de atuar. Em junho de 2006, quando ele tinha uns 15 anos, a família dele se mudou para Calabasas, uma cidade ali no sudoeste do Vale de São Fernando, ainda no condado de Los Angeles. Para quem não sabe, é onde moram as Kardashians. Calabasas já era uma área mais chique, tinha casas do estilo mediterrâneo e francês. Então tinha Justin Bieber, The Weeknd, Selena Gomez, né? Então eles já tiveram ou ainda têm casas por lá. O Nick dizia que naquele lugar a família dele era considerada classe média baixa. Na escola, os jovens dirigiam Mercedes, Porsche, enquanto a mãe dele levava ele num Honda. E ele sentia que isso acabava atraindo uma atenção negativa pra ele. Ele se sentia meio que um intruso ali. E ele começou a faltar muito na aula, assim, e inclusive ele foi expulso da Calabasas High School justamente por isso. Ele não se sentia confortável, faltava muito e acabou sendo expulso da escola. E ele foi estudar na Indian Hills High School, que era um colégio que não tinha uma reputação tão boa por ali. Era a escola que as pessoas, né, meio que zoavam, falando que só estudavam pessoas problemáticas, com dificuldade de aprendizado. Mas enfim, o Nick estudava lá e lá ele conheceu alguém que mudou a vida dele. A Rachel Lee era filha de uma advogada criminal e de um contador. Eles tinham se divorciado quando ela era um bebezinho. E o pai dela, o David Lee, era sul-coreano. E além de trabalhar com contabilidade, ele era apostador profissional. Ele estava sempre jogando pôquer e outras coisas do tipo. A Rachel e a irmã moravam com ele lá em Seattle, até que ele teve problemas financeiros graves por causa dessas apostas aí, e ele precisou mandar as filhas para morarem com a mãe. Aí, aos 8 anos, a Rachel se mudou lá para Calabasas. A mãe dela trabalhava até 6:30 da tarde, então, esses horários assim do dia, ela acabava ficando muito sozinha com a irmã dela. E a Rachel amava bisbilhotar as coisas da mãe. Um dia ela foi lá abrir uma bolsa, viu uma nota de $100, pegou para ela. Ela sempre se considerou uma menina com muita manha, que conseguia fazer o que quisesse sem ninguém perceber, assim. E na adolescência, a Rachel se interessou muito pelo mundo fashion, né? Ela amava moda, acompanhar celebridades, montar lookinhos, né? Ver as novas tendências e tudo mais. E ela estudava na Calabasas High School e ela sempre ia bem vestida, combinações próprias. Ela queria ser tipo uma it girl. Mas a gente tá falando dos anos 2000, gente. E basicamente, nessa época, as it girls eram brancas e loiras. Né? Uma coisa assim, meio Paris Hilton até Lindsay Lohan. Então, assim, não tinha muitas oportunidades, né? A Rachel tinha ascendência coreana. Ela sofria bastante racismo na escola. E então, basicamente, era como se o fato dela não ser branca já impedia que ela fosse vista como uma it girl. Por conta do preconceito que existia, né? Tudo mais. Mas a Rachel era muito safa. Ela não tinha muito dinheiro, como muitas das suas colegas, mas ela sabia garimpar, ela sabia, sabe, vestir o que chamava atenção e tudo mais. Então, assim, tá, as colegas dela moravam em mansões e tudo mais. Então, se ela quisesse ser uma it girl, uma rainha da beleza, ela ia ter que se esforçar bastante, porque ela não tinha a mesma grana, né, que a galera, assim. Ela era criativa, mas ela não tinha muita grana. Quando dava, ela pedia pra mãe comprar alguns itens de marca pra ela e tal. E, por outro lado, a mãe dela falava pra ela não se importar, que era pra ela estudar, pra ela buscar uma faculdade. E aí, quando deu 14 anos, a Rachel começou a experimentar algumas drogas. Ela começou a usar Xanax todo dia e consumia drogas tipo êxtase, porque a galera legal, entre muitas aspas, né, uma galera lá estava fazendo isso e ela achava que ela tinha que fazer também, porque eles eram cool e isso e aquilo. Depois de um tempo, gente, ela passou a consumir até cocaína. E nessa época ela foi se tornando mais confiante, passou a ser reconhecida como um ícone da moda ali na escola, fez vários amigos, e ela foi ficando cada vez mais carismática, estava sempre nas festas, e ela sentia que ela sempre estava meio que sendo seguidora dos outros, mas ela queria mudar isso, ela queria ser uma líder, né, de um grupo e tal. Uma vez ela e uma amiga foram no vestiário e tinham 2 pares de botas chiques. Elas viram que as donas não estavam ali. Gente, elas calçaram e foram embora. Ficaram andando pela escola usando as botas. Até que as meninas acharam, as duas, mandaram elas devolverem. Mas a Rachel disse que não. Ela falou, não, as botas são nossas mesmo.
Aí, gente, chamaram elas na diretoria, a amiga dela admitiu, né, não aguentou, não tancou. Não tancou. Começou a chorar, mas já a Rachel não cedeu, né, gente? Ela mentindo lá na cara dura, né, bancando. E acabou com a história da bota, ela levou uma bota também, gente, ela acabou sendo expulsa. Desculpa a piada. Ela foi estudar na Indian Hills High School, e é lá que a história dela se cruza com a do Nick. A amizade deles começou por acaso. Os dois sabiam um do outro, mas eles não se falavam. O Nick chegava na escola bêbado várias vezes, assim. Às vezes tinha, ficado numa festa a noite toda. E aí dormia na aula, enfim. A Rachel ouvia muitos comentários maldosos sobre ele. O menino tava lá na dele, assim. As pessoas, quando presumiam que ele era gay, começavam a falar várias coisas homofóbicas. E ele e a Rachel tinham uma parte do caminho que eram meio iguais, assim. Que eles moravam um pouco perto, lá em Calabasas. E aí um dia a Rachel chamou ele pra ir na casa dela. Eles passaram a tarde pintando as unhas, e ela achou ele muito querido, assim, muito, muito fofo. E aí eles acabaram virando melhores amigos. Os dois amavam moda, amavam looks, tapete vermelho, ler sobre o mundo do entretenimento, do mundo fashion, da moda. Eles passavam o dia todo no telefone, e quando eles estavam juntos, eles trocavam dicas de roupa, de cabelo. Então, assim, eles se chamavam de Bonnie e Clyde. Diziam que eles tinham uma solidão que sumia quando os dois estavam juntos. Spoiler pra vocês, um dos casos que vai ter aí, que era dos apoiadores, Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde. Esse eu guardei pro finzinho do ano, assim, porque é uma época... não quero uma história tão bad, né? Tipo, um serial killer, assim. É um Bonnie e Clyde. Enfim, a Rachel sentia que quando ela tava com o Nick, era como se eles estivessem drogados, assim, de tão legal e feliz que eles ficavam. Em junho de 2007, o Nick e a Rachel estavam com 16 anos. Uma noite eles estavam saindo de uma festa e a Rachel se aproximou de um carro, meio que pra encostar assim, eles tinham consumido droga, eles estavam meio, sei lá. Aí a Rachel puxou a maçaneta do carro meio zoando assim, mas a porta abriu porque o carro estava destrancado. Aí ela olhou lá dentro, aproveitou e pegou uma carteira que tinha vários cartões de crédito. O Nick ficou apavorado, né? Ficou, meu Deus, não faça isso, vamos ser pego e tal. Ela falou, não, tá tudo bem, tranquilo. E foram embora. E aí, no dia seguinte, usaram esses cartões para fazer compras na Robertson Boulevard, uma rua lá que tem várias lojas de luxo, de Los Angeles, né? Isso porque as celebridades favoritas da Rachel compravam lá, né? Tipo a Paris Hilton, a Lindsay Lohan e tal. E aí a Rachel e o Nick se sentiram parte de algo especial quando eles estavam lá nas lojas comprando as coisas caras, né? Eles ficaram se sentindo gatos, garotos, lindos, confiantes. Mas eles também se sentiram, acho que é isso, né? Próximos das famosas que compravam ali na mesma loja que eles, né, estavam. E tudo isso graças ao que eles achavam que era um pequeno roubo inocente, né? Mas aquele foi só o primeiro roubo de muitos. Em um lugar como Hollywood, as verdades se curvam e nem tudo é o que parece ser. E é por isso que existem versões diferentes dessa história. Uma das nossas fontes para o episódio é o documentário Bling Ring, a história por trás dos roubos. É uma série de 3 episódios que está disponível na Netflix. E o grande rolê desse doc é a presença do próprio Nick Prugo. Ele está narrando em detalhes a trajetória dele e de como tudo aconteceu. A Rachel não participou. E um tempo depois, ela protagonizou seu próprio filme documentário. Se chama A Líder do Bling Ring, Os Roubos de Hollywood Hills. Lá ela conta a versão dela dos fatos e, tem umas diferenças aí entre os relatos dela e do Nick. De acordo com o Nick, a Rachel era a líder da dupla. Ele sabia que roubar era errado, mas quando estava com ela fazia ele se sentir seguro, sabe? É quase como se ela acalmasse ele, até incentivasse ele. E ele falava que tinha medo de ir contra ela e acabar perdendo aquela conexão que os dois tinham. E a Rachel não, a Rachel falava, não, ele é igual a mim, assim, a gente idealizava tudo junto, roubava junto, tava ali tranquilo. Independente de qual foi a verdade, ao longo de junho, eles continuaram cometendo roubos sempre que eles saíam das festas. O Nick dirigia e a Rachel ficava no banco do carona com a janela aberta. E aí ela ia passando as mãos pelos carros estacionados da rua, né? Ele ia passando pertinho assim e ela ia vendo se os carros estavam abertos.
E, gente, os carros que estavam destrancados sempre estavam nos bairros mais nobres. Quando eles achavam um, ele parava o carro, ela saía, vasculhava o carro, né? Coisa assim, 30 segundos. Pegava o que tinha que pegar, eles iam embora. Uma noite eles estavam fazendo isso lá por Calabasas e acharam um carro que estava com a chave dentro. Eis que a Rachel quis levar o carro. Ela disse, eu sempre quis um carro, sei lá. Gente, meu Deus. Né? Ela falou assim, queria um carro. Aí, eles simplesmente roubaram o carro, gente. O Nick explicou no documentário como que eles conseguiram fazer isso sem ser pegos. Naquela época, em Calabasas, sempre tinha muito carro novo, assim, né? Um pessoal rico, né? Comprava muito carro e tal. Então, antes do veículo receber a placa de identificação, o carro vinha com uma placa, tipo, com o nome da concessionária, assim. Uma placa temporária, né? Até chegar a outra. Aí, o que eles faziam? Eles roubavam uma placa nova de concessionário do mesmo tipo do carro e trocavam. Tipo, se o carro era uma Ferrari, eles pegavam uma plaquinha de algum carro novo que tava escrito Ferrari pra ficar da match, né? Porque aí também seria muita burrice, mas enfim. Eles colocavam uma plaquinha fake ali, né? E quem visse de longe ia falar, ai, que lindo, alguém comprou um carro, que legal, parabéns, né? Acabou de sair da concessionária. Em julho, depois de semanas roubando, eles já tinham gasto milhares de dólares em roupa e acessórios. E eles não tinham mais bairro pra ir, porque eles já tinham rodado a cidade toda e meio que roubado a cidade toda. Um dia eles estavam de boa no quarto do Nick e eles viram um post de um amigo dele no MySpace. Gente, MySpace é uma rede social que, se a galera não lembra, ela é bem antiga e ela começou, teoricamente, como uma rede social pra músicos, né? Uhum. Então você colocava sua banda lá e tal, mas tinha como você comentar, tipo, era uma proximidade bem grande, assim, com o músico, era bem interessante. E é uma rede social que bombava muito, assim. Enfim, então eles estavam lá e eles viram um post de um amigo dele no MySpace. E era um cara que ele tinha sido próximo um tempo atrás, que também era gay e tal, e tinha ajudado o Nick nesse momento, né, de descoberta dele, da famosa saída do armário. E de acordo com o Nick, nessa época dos roubos, eles já não se falavam fazia um ano. Mas enfim, no post, o garoto falava que ele e os pais iam pra Jamaica. E foi aí que o Nick se tocou. Ele sabia onde ficava a casa do garoto, ele sabia que era uma área rica e tranquila, e ele sabia que era fácil de entrar e sair. E ele pensou, tipo, bom, até agora nada deu errado, né, com os roubos. Tipo, eles não enfrentaram nenhuma consequência, eles gastaram cartões, eles Sim. compraram objetos, eles roubaram um carro. E, tipo, meio que nada aconteceu, sabe? Então, eles começaram a ficar mais ousados. E aí, no documentário, ele conta que ele sabia que era errado, mas ele ficava empolgado também, né? Aquela coisa de fazer algo proibido. Então, ele e a Rachel foram lá na casa do carinha, uma noite, e encontraram a porta dos fundos destrancada. E aí foram de cômodo em cômodo, não acharam nada, até que foram no quarto dos pais do menino e encontraram uma caixa cheia de dinheiro embaixo da cama, e aí eles roubaram. Quanto foi de dinheiro? Não sabemos, mas o Nick acha ali no documentário que foi uns 8 mil dólares. Mas quando o menino voltou das férias e descobriu do roubo, ele postou no MySpace que tinha sido roubado, não sei o quê, e postou que o valor tinha sido entre 30 e 40 mil dólares. Aí eles chamaram a polícia e tal, só que não conseguiram rastrear o roubo até o Nick e a Rachel, e mais uma vez eles se safaram. O ano se passou, eles já estavam com 17 anos. Um dia, em outubro de 2008, eles estavam no quarto do Nick e eles queriam fazer uma coisa arriscada, fazia tempo que eles não faziam nada mais desafiador e tal. E eles pensaram, por que não assaltar a casa de uma celebridade? Por que não, Né? né? Porque lá ia ter muitas coisas luxuosas para roubar. Então eles começaram a pesquisar sites de celebridades para saber o tamanho da fortuna delas, se tinham casa em LA, etc. E é bom a gente explicar o contexto dessa primeira década dos anos 2000, né? Para quem é muito jovem, é muito, né? Você tem 24 anos, você ainda não sabe o que tá acontecendo. Mas os anos 2000, gente, é tudo que a gente fala do que pior pode ter acontecido em termos de celebridade e assédio, assim. Era... Porque antigamente tinha um distanciamento, sabe? Você conseguia ter uma vida mais privada, existia um certo respeito. Você conseguia, né? Eu mesmo, enquanto famosa na década de 60.
Mas assim, de certa forma, sabe? Porque paparazzi sempre existiu, sempre foi um Sim. inferno, principalmente Hollywood. Mas acho que nos anos 2000, com as redes sociais, né? Com Sim, essa a própria coisa, com a pessoa internet. falava, né? Fazia vídeo, É, postava. então a coisa começou a ficar mais É íntimo, né? absurda, assim. Você começou a ter mais. Tipo assim, antigamente a gente não sabia onde as pessoas estavam, né? Uhum. Então, assim, começou a ficar mais fácil você ter acesso ali, entender onde a pessoa tava, Onde frequenta. acompanhar e tudo mais. Então, era um excesso de informações e a gente também ainda não conseguia compreender tão bem assim. As consequências desse excesso de informações, né? Uhum. E aqui eu tô falando, realmente tem muita celebridade que gosta de falar, mas a gente tá falando de umas que a própria celebridade não é nem sobre ela falar, mas, tipo, como você tem muitas informações, por exemplo, eu posso falar: olha, eu vi a Carol andando na rua tal. Uhum. Então eu posto aquilo e alguma pessoa, acabei de ver ela por ali. Então eu sei que ela tá naquele bairro nesse momento. Sim. Então era uma coisa, não necessariamente que a celebridade queria aparecer, mas de alguma Também é. maneira, né, tornou mais fácil que a pessoa fosse perseguida, que ela tivesse as informações expostas e tudo mais. Então, acontecia de muitas formas, assim. E foi bem, bem impactante e bem prejudicial. E aí, 2007, pra completar, teve o boom dos reality shows, porque tava tendo greve de roteiristas e as emissoras tinham que passar algo, né? E reality show não precisava de roteiro. Pra quem me segue nas redes sociais, me segue lá, gente, no Instagram, Carol Moreira 3. Eu sempre falo desses momentos aí de Hollywood, de crise, das coisas. Recentemente teve uma greve, né? Então, quem me segue aí sabe dessa greve aí de 2007, né? As emissoras estavam precisando, né? E começaram a surgir muitas subcelebridades nessa época. Como, por exemplo, a Paris Hilton, né? Que era socialite. Ou a galera da família Kardashian, né? Foram os primeiros passos aí do que hoje a gente tem com os influenciadores também, né? E essas pessoas abriam as portas das suas casas e todo mundo sabia onde elas moravam, como que era a cara da casa, porque aparecia na televisão. Então, era mais palpável, né? Você podia saber as brigas, o que rolava, enfim, o dia a dia ali, né? E tinham sites como o TMZ, contando tudo, fofoca, sempre que alguém viajava, né? Eles publicavam a foto da pessoa na viagem, os paparazzi. E isso acabou ajudando o Nick e a Rachel a catalogar a vida desse povo. Inclusive, gente, tem uma pessoa influenciadora, eu não vou citar nomes, que foi viajar e postou que tava, né, viajando e alguma assaltante, né, não sei, entrou na casa da pessoa e levaram um computador, levaram um monte de equipamento, coisa cara, né, câmera. Uhum. E a pessoa só viu quando chegou de viagem, assim, e realmente foi isso, a pessoa postou. Eu tenho pavor de postar que eu tô viajando desde então. Imagina, né, alguém descobre onde você mora, realmente complicado. E eles se aproveitaram disso, né? Uhum. O Nick achou um site que catalogava endereços de celebridades e ele achou a Paris Hilton ali em Beverly Hills. A Paris estava bombando na época, né? Ganhando muito dinheiro. Então eles pensaram, vai ter muita coisa boa na casinha dela, não é mesmo? E aí o TMZ tinha noticiado que ela estava em outra cidade na data. Entraram no Google Maps e analisaram o terreno da área. E daí, para passar pela segurança, eles viram que tinha como entrar pelo terreno adjacente. Eles foram lá, estacionaram o carro e foram fazendo uma caminhada. No fim, eles só precisaram pular uma cerca e já estavam lá do lado da casa dela. E eles estavam super nervosos, né? Porque, enfim, era a primeira vez que eles estavam fazendo isso. Eles foram na porta da frente, tocaram a campainha algumas vezes e ninguém atendeu. Então a Rachel tentou abrir a porta e, gente, estava destrancada mesmo. Eles entraram. O Nick achou que não parecia nenhuma casa, parecia um hotel chique, cheio de extravagâncias. E eles foram direto para os closets. E o Nick falou que estava cheio de adrenalina, que ele estava super empolgado, assim, tipo, sabe aquela coisa. E era como se fosse entrar numa loja de luxo, sem ter que pagar, né? Tinham muitas bolsas com dinheiro dentro. E no quarto tinha um cofre aberto, cheio de joias. A Paris tinha tanta coisa que eles acharam que ela não ia nem perceber que as coisas sumiram, sabe? E lá eles roubaram drogas também. A Rachel usava o Xanax todo dia. Se ela passasse um dia sem tomar, ela já ficava irritada, brigava com a família, brigava com todo mundo.
E no documentário, a Rachel contou que assim que entraram na casa, ela tinha sentido ansiedade, assim, mas na hora que ela pegou as coisas, meio que bateu uma felicidade, uma adrenalina, meio que passou, sabe? E é claro que ela queria ter esse sentimento de novo. Os dias passaram e o Nick e a Rachel ficaram monitorando sites de fofoca para ver se noticiavam o roubo. Só que não teve nada, nenhuma menção. Eles até pensaram que talvez ela não tivesse percebido, assim. Talvez a Paris nem soubesse de tanta coisa que ela tinha, né? Sim. E aí, eles se sentiram livres para ir mais vezes na casa da Paris Hilton. Uma noite, a Paris estava na cidade, mas numa balada. O TMZ tinha noticiado. Então eles voltaram lá. E dessa vez a porta estava fechada. A Rachel olhou embaixo do capacho e a chave estava lá. Gente, Eles abriram, entraram, não faça isso. sério, e fizeram tudo de novo. Mas é muito chocante pensar que a Paris Hilton, cara, ela era muito, muito milionária nessa época. Sim, e entraram Tipo, na uma casa com casa muita facilidade. Muita facilidade. Tipo, não tem uma câmera, não tem um Sim, a segurança, chave tá lá. sei lá. Acho é muito maluco, Muito assim. louco. Enfim, eles abriram, entraram, fizeram tudo de novo. E aí, agora, eles ainda tinham uma chave pra entrar sempre que eles quisessem. A gente não sabe se eles fizeram uma cópia da chave ou se eles apenas levaram a chave embora mesmo. Mas do jeito que tá isso aqui, provavelmente levaram embora pra ficar com eles, pra eles roubarem mais vezes. Entre outubro e dezembro de 2008, eles foram na casa umas 4 ou 5 vezes. Eles sempre pegavam dinheiro nas bolsas de grife, pegavam cocaína. O Nick disse que era de melhor qualidade que ele já tinha usado. A Rachel também pegava roupa, pegava joias pra ela. Uma vez eles até levaram uma pessoa. Era uma amiga da Rachel, chamada Courtney Ames. A Rachel descreveu a Courtney como a fodona do colégio. Tipo, o tipo de garota que falava, que fazia o que queria. Então isso meio que fez a Rachel querer ser amiga, sabe, dela mesma. Enfim, a Courtney foi uma vez, roubou também, mas chegou uma hora que eles não encontravam mais bolsas com dinheiro. E a única chance de conseguir grana agora era tentando abrir o cofre. E não é que eles encontraram alguém, gente. A Courtney era garçonete e ela tinha um colega de trabalho chamado Roy Lopez Jr. E ela disse que o Roy sabia arrombar um cofre. E aí a Rachel e o Nick meio que contrataram ele. Falaram, né, tipo, se você conseguir abrir, você pega uma parte do dinheiro, do que tiver lá também. E aí, dito e feito, fizeram um mapa pro Roy, mostraram pra ele como chegar lá, deram a chave que eles tinham. O Roy entrou lá e limpou o cofre. Gente, vocês estão sentados? Eu acho que é meio chocante esse número. Ele saiu de lá com 2 milhões de dólares em joias, dentro de uma bolsinha bem básica da Louis Vuitton. A ideia era revender tudo, pegar a grana e dividir com a Rachel, o Nick e a Courtney. Mas, no dia seguinte, isso virou notícia. Saíram várias reportagens contando sobre o grande roubo na casa da Paris Hilton. E agora que o cofre tinha sido arrombado, né, ela percebeu e foi à polícia. O Nick ficou acompanhando tudo no TMZ e em outros sites e tal, só que ele tava meio tranquilo, porque ele sabia que não tinha como conectar o caso com eles. E aí entrou um outro cara na jogada, o Johnny Ager, que era namorado da Courtney. Ele era um pouco mais velho que as outras pessoas aí, né, da turma. Ele já tinha cumprido pena de 2 anos por tráfico de drogas. Ele tinha uns 20 e poucos anos aí. E ele conheceu a Courtney num clube noturno. E ele ajudava ela a entrar, né, com uma ID falsa, porque ela ainda era menor de idade. Ele também revendeu algumas das peças da Paris, mas ele não chegou a entrar na casa nenhuma vez. Aí passaram-se algumas semanas e não tinha nenhuma suspeita de quem era o ladrão. Então, realmente, eles conseguiram se safar e eles ficaram bem confiantes. E foi então que eles decidiram ir atrás de mais celebridades. Em fevereiro de 2009, aconteceu o evento mais importante de Hollywood, o Oscar. A cerimônia estava marcada para o dia 22 de fevereiro e o Nick e a Rachel sabiam que todos os famosos estariam fora de casa, né? Se eles não estivessem no próprio Oscar, eles iam estar em alguma festa privada, assistindo a premiação. Então, eles pensaram, que dia lindo para roubar, né, gente? Eles não queriam ninguém muito famoso, que nem a Paris Hilton. Eles pensaram, vamos pegar uma subcelebridade ali, alguém assim, porque talvez essa pessoa deixe a porta da casa aberta, né, não vai ligar tanto. E foi assim que eles chegaram no nome da Audrina Patridge.
ela não alcançou um status tão grande assim quanto a Paris. Então, talvez muitos nem saibam quem ela é, porque, como eles disseram, ela era uma subcelebridade, tadinha. Mas, enfim, quem acompanhou esse nicho de realities aí nos anos 2000, ela era grande sim, sabe? Ela explodiu no reality show The Hills, quando ela começou, assim. Eu era Você lembra obcecada dela? pela Audrina, sim. Eu Então assistia ela não era muito tão dele. subcelebridade, Não, tá ela era vendo? super sub. Ela era super sub. Perto das E no outras, né? próprio programa, ela era bem sub, porque ela ficava com um cara cabeludo que cagava pra ela. Você lembra disso? Lembro. Chocada. Lembro bem, Faz assim. 20 era anos, o Justin. Mabê. Faz 20 anos. 24 Era o anos. Justin. Ele era um cara que tratava ela mal. E ele meio que, tipo... Aquelas que contam, não, mas tipo... Ela era desse rolê, assim, amiga do pessoal que era meio famosinho. E ele era um X, assim, ele era uma pessoa normal. Então ele não tinha... E ele Não não tava gostava agregando dessas ela. coisas. Não, ele não gostava dessas coisas, assim. Ele não se importava. E ela gostava dele por causa disso, mas ele cagava pra ele trair ela. Enfim, Fofocas aí da fofocas Audrina pra vocês. da Audrina. Mas é isso, ela ficou aí nesse nicho, né, de realities. Ela ficou nas 6 temporadas do programa. Ela, né, se tornou uma personalidade da mídia. E depois ela até participou de outros realities, tipo Dancing with the Stars. Mas quando a gente tá falando aqui, ela ainda tava ali no auge de The Hills. A Rachel curtia muito as roupas dela, era uma das suas inspirações de moda. Então, eles estavam muito empolgados pra ir na casa dela. Pra ver o armário dela, né? O Nick que sabia mexer mais no computador e tal, então ele conseguiu o endereço, analisava os mapas. Meio que essa parte, entre aspas, operacional ficava mais por conta dele, assim. Descobriram no TMZ que a Audrina ia estar numa festa do Oscar lá. Então, show. Inclusive, para os cinéfilos aí fica uma fofoca também, que essa foi a edição do Oscar que Quem Quer Ser um Milionário fez a Rapa, né? Que é um filmaço também, ganhou o melhor filme, ganhou um monte de prêmios. E foi ali que o Heath Ledger recebeu o Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante por Batman, o Cavaleiro das Trevas também. Então foi, né? Então no dia 22, a Rachel e o Nick foram na casa, ficaram de olho ali nas câmeras e tal, e os dois colocaram até luvas para não deixar impressões digitais. E eles agiram normal, assim, tocaram a campainha, como se eles fossem amigos, sei lá, e não tinha ninguém. A porta estava trancada, mas tinha um portão lateral aberto, então eles conseguiram passar. Eles até foram filmados pelas câmeras, mas eles estavam usando boné, e quando eles passavam assim perto da câmera, eles tampavam o rosto. E lá dentro eles encontraram muitas sacolas de presentes, mimos de marcas, né, os recebidos, coisas de empresas, levaram tudo, gente, tudo. Pegaram uma mala Louis Vuitton cheia de roupas e foram embora. E tudo que eles levaram dela equivalia a $43 mil. A Audrina deu um relato no documentário, né, da Netflix, sobre como ela se sentiu com esse roubo. Ela tinha acabado de voltar da Austrália e aí ela foi para um evento do Oscar. E aí ela chegou em casa por volta de 1 da manhã e percebeu que a mala tinha sumido. Ela olhou o porta-joias e as joias tinham sumido também. E aí ela ficou com medo, né, de ainda ter alguém lá dentro. Ela se trancou no armário e começou a tremer. Ficou esperando um tempão até perceber que não tinha ninguém. E o que mais marcou ela foi que roubaram coisas de valor pessoal, que pertenceram à avó, à bisavó dela, enfim. E aí no documentário ela explicou que aquela casa era o refúgio dela, que os pais dela tinham ajudado ela a escolher, que ela se sentia segura lá e de repente não mais, né? Agora, anos depois, ela refletiu sobre o fato de que a vida dela realmente era um livro aberto, né? Ela fazia gravações em casa, todo mundo sabia onde ela morava, tipo, dava pra saber pela internet. E é isso, né, gente? Sempre que surge uma tecnologia nova aí as pessoas vão aprendendo, né? Porque não tem muito leis, né? Como que faz, né? Tipo, hoje em dia hoje tem... a gente tenta discutir esse tipo de coisa, né? Os limites, nem tudo é Exato. possível fazer. Mas mesmo com esse relato dela, é importante falar que não é culpa dela, né? Tipo, Não. no Mas fim... é isso, né? Tipo, hoje tem inteligência artificial, tem deepfake, né? Que pega a cara da pessoa, a voz da pessoa e coloca ela Que falando ainda uma vai coisa. vai dar muita Nossa, merda muito isso problema. ainda. Isso tem conteúdo pornográfico, fake, né? Das pessoas. Enfim, é complicado, né? Então, sempre que tem uma nova tecnologia, tem que ser investigado e, enfim, aprender a usar também, tomar cuidado. Lembra aquela rede social que a gente postava onde que a gente tava? Como chamava isso? Foursquare. Foursquare. Gente, que rede de stalker. Coisa esquisita. Vocês operando, eles nunca postem onde vocês estão, pelo amor de Deus.
Imagina, postar, estou aqui no Starbucks da Avenida Paulista, tal, com a roupa tal. Tipo, Mas hoje os stories são Foursquare, né? Você mostra o também tempo todo onde tem você que postar tá. depois, gente. Pelo amor de Deus. Você tira a sua fotinha e depois você posta onde você tomar tava. um certo cuidado, né? Sempre É. ter certeza de que, enfim, não tem ninguém te perseguindo também. É isso, né? O que costumam fazer. Hoje muitas celebridades fazem isso, postam stories Depois, né? dias depois, semanas depois, assim, pra não te mostrar, olha, eu tava viajando ali, eu tava fazendo tal Sim. coisa. É Então, acho perigoso que é mesmo. importante E mesmo quem tomar não um é certo famoso, cuidado. gente, é perigoso sim. Você Uhum. ficar postando onde você mora, sabe? Tem gente que posta A rua, É. né? Tipo, os stories assim na e marca a rua. rua, marca lugar que come. Tipo, isso é perigoso, porque você não sabe. Até um dia que um doido vai atrás de você aí, sei lá por quê. Eu, hein? Tomar Enfim, cuidado. cuidado. Mas é isso, né, gente? Então acho que talvez eles dois foram entre os primeiros criminosos aí que se aproveitaram da internet, né, dessas coisas pra cometer crimes, né? Não era uma coisa super comum. Enfim, a Audrina foi na polícia, né? Ela disponibilizou o vídeo nas câmeras de segurança, mas não dava pra identificar ninguém, né? Como a gente tinha comentado, eles taparam o rosto e tal. A polícia de LA teve uma boa ideia. Como se tratava de uma figura que apelava pro público jovem, né? E os próprios pareciam ter um semblante mais jovem, eles mandaram o vídeo pro TMZ publicar, pra ver se alguém reconhecia eles. E foi meio uma mão lava a outra, assim, tipo, o TMZ, que não era conhecido, né, ali pela sua grande integridade jornalística, ele deu um furo de crime, né, sério, e a polícia conseguiu que essas informações chegassem no público que provavelmente não consumiria isso no jornal. E quando o Nick viu que o vídeo tinha saído, né, no TMZ, ele ficou assustado. Ele achou que ia dar merda e tal. Só que passaram semanas e ninguém identificou eles. De novo, o assunto morreu. Então, eles sentiram que era hora de pensar na próxima vítima. A Rachel era muito fã da série The O.C., que acompanhava um grupo de jovens numa área rica da Califórnia, né? Então, vocês veem aí o padrão de vida que eles queriam ter, né? Emular, assim. E dentre as atrizes do elenco, a favorita da Rachel era a Rachel Bilson, que também tinha essa aura fashionista, né? Então, como estão duas Rachels, quando fala Rachel, é a nossa Rachel, nossa ladra, né? Isso. E pra atriz, vamos chamá-la de Bilson, né? Pra não confundir. Até então, a Rachel e o Nick tinham roubado duas personalidades da mídia, assim. Essa ia ser a primeira vez indo na casa de uma atriz, né? Então, eles acharam que eles estavam subindo de nível, assim. E em maio de 2009, o Nick estava investigando e descobriu que a Bilson estava indo para Nova York para um evento. Então, se prepararam para a invasão. De noite, eles foram numa festa, beberam pra caramba, o Nick usou cocaína e depois foram pra casa da Bilson com o Nick dirigindo. Tava em alta velocidade, assim, tipo uns 150 km por hora, e eles foram parados por um policial. Na hora que ele apareceu, o Nick fingiu de sóbrio, ele conseguiu. Ele disse que se passou um pouco mesmo, que ele não ia correr tanto. Então, o policial liberou eles. Chegaram na casa da Bilson, uma propriedade luxuosa, assim, com 2 andares, valia quase 2 milhões de dólares. Eles conseguiram entrar por uma janela destrancada e eles foram direto pro closet. De todas as casas que eles foram, essa foi a que eles mais ficaram impressionados. Não tinha uma única peça que não fosse de marca. E a Bilson tinha uma coleção insana de bolsa Chanel. Eles roubaram muitas coisas. O valor, assim, depende bastante das fontes. Foi no mínimo 130 mil dólares e pode ter chegado até 300 mil dólares. Eles também roubaram o anel de noivado da mãe da Bilson. E a Rachel e o Nick, eles estavam assim, realizados, sabe? Eles se sentiam no auge do mundo. Eles foram ficando cada vez mais ambiciosos. Alexis Nears nasceu em 20 de junho de 91. Ela também cresceu no Vale de São Fernando e o mundo do entretenimento sempre teve meio presente em sua vida. O pai dela, o Michael Nears, era diretor de fotografia de Friends e várias outras séries. Então ela cresceu acompanhando sets, assim, quando ela era criança, ficava correndo ali nos bastidores, entrava nos camarins, né? Ela estava mais confortável com esse universo. A mãe dela, a Andrea Arlington, tinha sido modelo de lingerie desde os 16 anos e já tinha feito vários ensaios para Playboy nos anos 80.
E aí, então, a Andrea e o Michael, eles eram um casal despreendido, eles bebiam, festejavam, se drogavam. Eles tiveram 2 filhas, a Alexis e a Gabby. E quando elas ainda eram crianças, a Andrea descobriu que o Michael tinha uma amante e eles se divorciaram. E aí ficou só ela e as meninas. E o divórcio mexeu muito com a filha, né, com a Alexis. Ela ficou com muita mágoa dos pais e, né, ficou mal. Em 2007, quando a Alexis tinha 16 anos, a mãe estava super endividada. E a Andrea tinha uma necessidade de, sabe, ela queria continuar sendo jovem, bonita. E daí ela gastou $30.000 num equipamento de celulite. E ela ainda tinha um outro de limpeza de pele com infravermelho. E aí ela precisou declarar falência, elas não tinham dinheiro pro estilo de vida que ela estava tentando bancar. E isso, claro, afetou as filhas também. Então ela se tornou pastora. E ela e as filhas começaram a frequentar uma igreja da ciência religiosa. Essa igreja fazia parte do Novo Pensamento, que é uma corrente de religiões que acredita no monismo, presença de uma única energia criadora, que seria Deus, que está presente em tudo que existe e que está dentro de todas as pessoas. Muitas dessas religiões pregam conceitos semelhantes ao da lei da atração, que os seus pensamentos, quando focados, podem evoluir e passar energeticamente para o mundo real. E a Andrea encontrou conforto nessa igreja porque ela tinha um sonho dela e das filhas viverem no mundo do entretenimento, serem reconhecidas. E aí todo dia elas faziam um círculo, davam as mãos e ficavam repetindo mantras de que seriam famosas, bem-sucedidas. Virou uma missão de vida, assim. Elas faziam uns rituais, orações, mentalizações, sei lá, né? E aí você pensa, duas adolescentes, né, também, como Sim. que isso repercute na cabeça delas, né? Eu acho que um adulto querer fazer o segredo, né, essas coisas de mentalizar, é diferente, né? Mas você fazer isso com uma adolescente, uma criança, Não, e que tipo assim, que sonho tomar cuidado. imbecil é esse, Também, né? sabe? Tipo assim, ai, ser celebridade. Tipo assim, desculpa, mas, tipo, sei lá, primeiro sonha em conseguir sustentar suas filhas, sabe? Depois você vai sonhar com outras coisas. Não e sei, eu acho que não é o tipo de coisa que você vai fazer. Você põe na cabeça de Tipo, duas crianças. precisamos ser bem-sucedida, precisamos ser famosa. Tipo, sabe? É Que coisa complicado esquisita. isso. E, inclusive, a Alexis e a Andrea aparecem no documentário da Netflix. E elas falam dessa cultura dos realities, né, dos anos 2000, que parecia fácil você ficar famosa, sabe? Parecia fácil você, vou lá, vou aparecer, vou na TV, vou fazer um reality. Então, todo mundo queria um gostinho disso, né? E a mãe colocou na cabeça delas que, enfim, que elas tinham que ter isso. A Alexis tinha uma melhor amiga chamada Tess Taylor. Elas se conheciam desde crianças, elas se consideravam almas gêmeas. E as duas tinham esse sonho de virar atriz de Hollywood juntas. A Tess tinha vindo de um lar complicado e na adolescência ela passou a morar com elas, tanto que chamava a Andrea de mãe também. Só que elas começaram a usar muita droga, fumar muita maconha juntas e tal. E a Andrea, ela não foi nem isso que chateou ela, porque pra ela, assim, na adolescência ela também tinha se drogado bastante, era uma coisa normal. Só que ela falou que não era pra fazer isso o tempo todo, que elas tinham que conseguir trabalho também. Que não era pra só ficar, tipo, drogada lá, fazendo nada. E aí, a Andrea, tipo, tinha ali alguns contatos e tal, e ela conseguiu para as duas meninas um freela no ensaio de fotos sensuais. Gente, a gente tá falando de duas meninas menores de idade, de 16 anos, tá? E aí você pensa, nossa, mas que absurdo, né? Não deu. Só que, por que rolou? Porque a Andrea conseguiu identidades falsas pra elas. Então, tipo, como se elas fossem maiores de idade, e elas começaram a fazer esses trabalhos algumas vezes. Aos 17 anos, as duas conseguiram uma participação num clipe do Marilyn Manson, como dançarinas de fundo. Elas estavam atrás de um lençol praticamente peladas. E depois elas foram pra uma festa. Beberam pra caramba, usaram cocaína a noite inteira. Aí na época a Alexis ficou deslumbrada. Ela achou que era isso a vida, né? Queria fazer isso pro resto da vida. No documentário já adulta, com filhas, ela falou como era horrível tudo isso, né? Porque a mãe dela meio que incentivava, tipo, não tinha um adulto responsável ali orientando elas, né? Então era uma relação muito complexa que ela tinha com a mãe dela, porque parecia que elas eram amigas, né? Então a Andrea até fumava maconha com elas, parecia que elas todas eram adolescentes, assim. E também quando elas brigavam, também era sem filtro, assim.
A mãe xingava a Alexis de nomes misóginos, né? Tratava ela como se ela fosse uma rival, uma frenemy, né? Uma amiga horrível, sei lá. Não era uma filha, assim, não tinha um respeito, não tinha um ensinamento, era uma coisa esquisitíssima. Alexis e a Tess viviam entrando em baladas, né? Conhecendo uma galera, principalmente do entretenimento. E aí elas conheceram uma vez um rapaz que tinha a mesma idade delas. Ninguém menos que o Nick Prugle. O Nick já estava cometendo os roubos com a Rachel nessa época, mas ele curtia muito mais balada que ela, então ele ia sozinho também. E nisso, um amigo em comum apresentou ele para Tess, e ela apresentou ele para Alexis. E no momento que ele a viu pela primeira vez, o Nick percebeu o quanto a Alexis era desesperada por fama, que ela passava essa sensação o tempo todo. O Nick mentiu para elas que era estilista, e meio que elas acreditaram, assim, em teoria. E eles começaram a ir muito, assim, em balada juntos. Eles ficaram bem próximos. Pro documentário, a Tess não quis participar, mas deixou um comunicado de que nunca tinha acreditado nele, não. Que sempre soube que ele não era estilista e que a Alexis também sabia. E a Alexis, que tá no documentário, disse que achava que ele era estilista mesmo. O Nick já tava cheio de grana com os roubos, né? Então ele se sentia importante, ele chegava na balada com lookinhos de grife, chegava com as 2 gatinhas do lado dele, né? Então ele tava se sentindo, assim, né? Uma celebridade. E ele precisava dessa companhia, porque a Rachel não queria ir em todas as baladas com ele, né? E a Alexis e a Tess também estavam ganhando com isso, porque ele tava bancando tudo, né? Com os dinheiros dos roubos. Um dia o Nick marcou de se encontrar com as 2 e também com a irmã da Alexis, a Gabby, que não era muito mais nova, né? Era ali mais ou menos da mesma faixa etária. E ele levou várias das roupas que ele tinha roubado. Era tanta coisa que sobrava, né? Ele foi e deu pra elas também. Elas pegaram um monte, usaram aquelas roupas até em ensaios fotográficos pra fazer portfólio, fizeram a festa. No documentário, a Alexis falou que não sabia de onde as roupas vinham, tipo, ela achava que ele era estilista, né? Então ela achou que ele tinha acesso, sei lá. E aí no documentário o Nick basicamente chamou ela de sonsa, né? Falou que ela tinha percebido sim, que assim, não era algo lícito, mas que ela aceitou também porque ela tinha vontade de ter as coisas. E depois de um tempo, parece que a oportunidade de ouro tinha chegado para Alexis e para sua família. Ela e a Tess conseguiram um contato no canal E! Entertainment, que se interessou em fazer um reality show delas. A ideia do reality era acompanhar uma família em busca de fama em Los Angeles. A mãe, Andrea, as filhas Alexis e Gabby e a amiga Tess, que morava junto. Nessa época, as Kardashians já estavam bombando, né? Então eles queriam outro reality que fosse na mesma pegada. E passaram por todas aquelas etapas do pitching, daí teve o piloto, e se desse certo ia rolar a temporada completa, todo aquele rolê ali de série de TV. O reality ia se chamar Pre-Wild e virou o foco maior de todas elas. Isso deixou muito assim os nervos à flor da pele. A Alexis já se drogava bastante, mas ela começou a ter uma dependência em heroína e oxicodona. Ela contou no documentário que eram tantos estímulos o tempo todo, tanta coisa acontecendo, que quando ela se drogava era o único momento que ela se sentia mais em paz, assim. Então acabava que ela tava se drogando muito, né? E aí a Andrea, a mãe, né, ficou mais irritada porque ela queria que focassem no desenvolvimento do programa. E ela botou a culpa na Tess, na amiga, né, e expulsou ela de casa. E aí, como forma de protesto, a Alexis resolveu sair também. Era julho de 2009, ela e o Nick estavam com uns 18 anos e ela foi passar uns dias na casa dele, porque os pais dele estavam viajando. E os dois foram ficando mais próximos, né? Mas o que aconteceu a seguir é um pouco conflituoso. De acordo com o Nick, a Alexis já tinha sacado que ele estava roubando e tinha pedido para ir junto com ele na próxima, assim, né, em alguma invasão. De acordo com ela, o Nick ficou sondando ela, tipo, você quer mais roupas bonitas? Quer ir comigo ali, né, num lugar? Só que sem contar direito o que estava acontecendo. Mas assim, seja lá qual for a verdade, uma coisa é fato. A próxima invasão estava bem perto de acontecer e a Alexis estaria lá. Em 2009, o ator Orlando Bloom estava namorando a modelo Miranda Kerr. E a Rachel queria botar as mãos na lingerie da Miranda. Ela era Angel, da Victoria's Secret, então não era qualquer lingerie. E foi então que ela e o Nick decidiram invadir a casa do Orlando Bloom, a vítima mais famosa deles até então.
Nessa época, a amizade deles estava meio estranha. A Rachel tinha ciúme do Nick com a Alexis, ela se sentia insegura perto dela, achava ela mais bonita, mais interessante, enfim, achava que ela era tudo o que ela queria ser. E daí, quando o Nick apareceu propondo levar a Alexis pro roubo, a Rachel ficou puta, porque era algo deles, assim. Era a única coisa que ainda era só dos dois, sabe? E não era agora que outra pessoa ia entrar, né? Ainda mais justamente a Alexis. E daí a Rachel ficou meio puta, tá bom, então se você vai chamar alguém assim, eu também vou chamar. Virou uma palhaçada. Né? E ela levou uma amiga dela chamada Diana Tamayo. A Diana era bem diferente deles em personalidade, ela era uma menina estudiosa, ela era presidente do corpo estudantil e ela tinha sido votada como a mais provável de ser professora. Ela tinha ganhado o concurso do melhor sorriso. Que concurso. Ai, perfeitinha, Diana, né? A própria Rachel dizia que ela era pura e que ela que estava arrastando a Diana para sua vida. Pois bem, na noite do dia 13 de julho de 2009, foram os 4 na casa do Orlando Bloom. A Rachel e o Nick, a dupla original, a Alexis e a Diana. Ele estava gravando um filme na época, então ele não estava em casa. E é meio engraçado que nos documentários fica sempre um jogando a culpa pro outro, né? A Alexis disse que ela não sabia onde eles estavam indo, que ela estava meio bêbada, que o Nick ligou e ela apareceu lá. O Nick falou que ela estava sóbria sim e que ela sabia sim que ela estava indo para casa do Orlando Bloom. Tinha uma câmera perto da casa, então eles foram todos de capuz e andaram de trás pra frente pra não terem o rosto filmado. Aí você fica pensando, né, menina de capuz, gente, eu não sei onde estou, não sei o que eu tô fazendo, mas eu vou ter um capuz aqui, né? Pô. Enfim. E aí eles entraram, se dividiram e cada um foi pegar o que queria ali da casa. A Alexis notou que o Nick e a Rachel já estavam muito confiantes nisso, né? Eles eram muito tranquilos, iam logo no que eles queriam, pegavam e enfiavam na bolsa. O Nick não queria ficar dividindo as coisas com as meninas novas, então uma hora ele arrastou a Rachel para um canto e pegaram uma coleção de 10 relógios caríssimos e mais $5.000 em dinheiro. Eles pegaram e guardaram só para eles, né, para eles dividirem só entre os dois. De acordo com a Alexis, ela só pegou 2 coisas naquela noite. Uma bolsa da Louis Vuitton e um vestido de lantejoulas da Miranda Kerr. Os 4 foram embora. No dia seguinte, o caso virou notícia. Eles agora tinham assaltado um ator A-list de Hollywood, né? Tipo, a cobertura foi gigante. E estavam dizendo que o roubo tinha sido, assim, de mais de $500 milhão. Muito dinheiro, né? $500 milhão é coisa pra caramba. As câmeras de segurança não mostravam os rostos, mas davam pra ver que eram 4 pessoas. E aí a polícia, pela primeira vez, fez a conexão que poderia ter sido a mesma galera que entrou ali na casa da Audrina Patridge. E o Nick, gente, ele tava zero preocupado. Ele nem se deu o trabalho de ficar pesquisando notícia, porque assim, ele sabia que nada acontecia toda vez, era a mesma história. Várias vezes, né? Sabe? Então assim, não ia ser dessa vez que ia ser diferente. E aí ele começou a postar várias fotos dele, assim, com umas roupas chiques no MySpace e... Confiante. E é isso. Os outros assaltos tinham sido em casas de mulheres. Essa foi a primeira vez na casa de um homem. Então ele pôde pegar roupas pra ele mesmo, né? Então ele ficou se sentindo o próprio Orlando Bloom, né? O próprio elfo lá, gato. E já a Alexis ligou pra mãe dela e disse que o Nick estava metido numas coisas estranhas, então queria voltar pra casa, mas não contou o quê. Aí elas se reconciliaram e a Tess voltou junto também. E aí, no mês seguinte, o canal E encomendou a temporada do reality lá da família delas, né? Da família da Alexis. Cada uma ia receber $50 mil só ali no contrato e mais 100 mil pela temporada. A Alexis e a Tess se afastaram do Nick, né? Pra focar nas gravações. E ele se sentiu como se elas estivessem se achando agora, né? Tipo, elas são boas demais pra falar comigo agora, né? A Tess fez um ensaio pra revista Playboy. E ela e a Alexis começaram a ser convidadas para festas. Elas estavam vivendo o que elas manifestaram lá, né? E aí elas pegavam um jatinho particular com homens mais velhos, sumiam por dias. Então assim, gente, uma época muito sinistra. A Alexis depois contou que ela foi abusada sexualmente. A gente pode até imaginar que deve ter sido aí nessa época. E apesar do Nick ter ficado bem tranquilo, né, ali com a repercussão do Orlando Bloom, a Rachel ficou mais assustada. Ela achou que dessa vez eles iam ser pegos. Então ela ligou pro pai, pro David, e contou tudo. E lembra que a gente, né, tinha contado que ele era apostador profissional e tal? Então ele já tinha se envolvido ali com, né, já tinha feito algumas coisas ilícitas pra ganhar dinheiro. Em 2009 ele estava morando em Las Vegas. E a Rachel contou tudo.
que ela e o Nick pesquisavam as casas das celebridades que entravam, roubavam muita coisa, enfim, ela contou absolutamente tudo. O David falou que ela precisava sair de cena, que ela tinha que ficar longe dos holofotes. Então chamou ela para ir morar com ele em Las Vegas. A ideia era relaxar, né? Fazer faculdade, começar uma nova vida. Aquela coisa, né? Tirar umas férias ali dos crimes. E ela foi. Férias dos crimes. Férias dos crimes. E ela foi, ela ficou morando com ele, com a avó dela e tal. E como a Rachel tava agora em Las Vegas, o Nick tava ali sozinho, né? A Alex falou pra ele que não queria mais roubar. E ele não sabia mais como parar, porque ele sentia que era meio que a única coisa que ele sabia fazer. Ele parecia ter ficado viciado acho que talvez na adrenalina, né? Claro. Na situação, nas Não, e coisas também, que ele tipo, sentia. ele ficou fazendo isso e não foi estudar, sei lá, não foi se especializar, não foi Exato. trabalhar, não foi fazer nada, né? Então eu achava que não tinha outra coisa pra fazer. E ele também tinha essa coisa, né? A sensação de que isso era o que ligava e que tornava a amizade dele com a Rachel tão especial, né? Era a base da relação deles. Então, sem os roubos, era como se ele não conseguisse manter a amizade, manter aquela conexão. E bom, depois de algumas semanas, em agosto de 2009, ele ligou pra Rachel com uma proposta. Ela voltar pra eles fazerem um último roubo. Tipo assim, um grande finale. E a vítima ia ser a It Girl favorita da Rachel. A sua ídola, a primeira e única Lindsay Lohan. A Rachel ficou mexida. Ela não sabia se aceitava ou não. Ela falou com o pai dela, o pai achou uma péssima ideia. Gente, tipo assim, como você pode comer, tipo, como você pode ter um pai que é possível você falar isso? Ele, não, filha, melhor não. Como se fosse, sei lá, será que eu compro um carro verde ou azul, sabe? Não é isso que ele tá falando, é tipo, pai, o meu amigo me chamou pra roubar tal lugar. E o pai, não, melhor não. Acho que essa não. Cara, acho que precisava, né, Esses pai dois pais um aí bem pouco... esquisitinhos, né? Não sou mãe, não quero julgar a maternidade aí dos outros, mas nossa. Não, assim, pelo amor de Deus, né? Complicado. Mas enfim, ela perguntou pro pai, o pai falou, acho que é melhor não sei o quê. Mas ela não aguentou, ela achou que a proposta foi muito boa, enfim, ela era muito apaixonada pela Lindsay Lohan e ela resolveu ir mesmo assim. No dia 23 de agosto, Nick, Rachel e a amiga dela, Diana, aquela que tinha ido lá, né, no roubo do Orlando Bloom, eles foram até Hollywood Hills, onde a Lindsay morava. Eles nem pesquisaram se ela estava em casa, porque ela estava sempre fora em algum evento ou festejando, enfim. Quando eles passaram pelo portão, eles estavam todos cobertos. O Nick colocou um cachecol cobrindo o rosto, só que quando chegaram lá, ele ficou nervoso. Ele notou que não tinha saída pelo quintal da casa, que dava para um penhasco, então eles precisavam de outro local para escapar, sem ser a porta da frente, caso nossa Lindsay voltasse. Aí eles tiveram a ideia de subir a Diana por uma janela, aí ela entrou na casa, destrancou a porta, aí o Nick e a Rachel entraram. E, gente, era a casa mais top, glamurosa, belíssima que eles já tinham roubado. Eles ficaram até chocados. Juntando tudo que eles roubaram, deu $128 mil. A Lindsay não voltou, então eles conseguiram sair pela porta principal, gente, a porta da frente. A Lindsay Lohan era uma das pessoas mais famosas que eles já tinham roubado, então, assim como o caso do Orlando, né, deu muita repercussão. No dia seguinte, a polícia foi lá e, dessa vez, conseguiram boas imagens das câmeras de segurança. Não dava pra ver o rosto, assim, 100%, mas em alguns momentos, eles tinham baixado a guarda e tinham ficado com o rosto mais visível, assim. A polícia percebeu que pareciam ser as mesmas pessoas do vídeo de segurança da casa da Audrina e, de novo, mandaram os vídeos pro TMZ. Quando viu as notícias, o reflexo do Nick, assim, foi guardar os itens roubados num depósito na casa da avó. Porque se a polícia aparecesse na casa dele, né, tipo, não ia ter nada lá. Quando a Alexis viu a matéria no TMZ, ela ficou com medo da situação sobrar para ela, porque ela tinha participado uma única vez. Mas ela não achava justo afundar junto com o Nick e com a Rachel, que tinham feito aquilo várias vezes. Então ela decidiu ligar para a polícia anonimamente e falar que o rapaz no vídeo se chamava Nick Prugle. De acordo com a Alexis, ela e a Tess, né, a amiga dela, ligaram juntas, mas a Tess falou que não ligou, não. O fato é que a polícia fuçou as redes sociais do Nick, principalmente, né, o MySpace, e ele tinha lá postado um monte de fotos, gente, com chapeuzinho do Orlando Bloom, óculos, acessório, um monte de coisa. Coisas muito caras também para o poder aquisitivo da família dele, enfim.
E foi assim que a polícia, em setembro de 2009, foi lá bater na porta da casa do Nick. O Nick estava no quarto de boa quando a mãe entrou chorando com o telefone na mão. Deu o telefone para ele e ele ouviu uma voz dizendo: Nick, eu sou detetive responsável pelo caso. Saia da casa com as mãos para cima. A voz era de Brett Goodkin, que agora estava responsável por toda a investigação. O Nick foi levado para a delegacia para dar depoimento. Ele tinha 18 anos, ele estava muito apavorado, ele não sabia o que dizer. Mas quando ele chegou lá, ele percebeu que a polícia não tinha muitas informações. Eles não tinham evidências físicas, porque eles não encontraram nada na casa. As imagens dos vídeos não estavam muito nítidas. Então, ele foi ficando mais tranquilo, assim. Ele resolveu não se entregar. Ele foi respondendo mais sucinto o que perguntavam. E ele pagou uma fiança logo depois, né, que eles deram lá e saiu. E assim, ele só estava sendo relacionado ali ao roubo da Lindsay Lohan e da Audrina, né? Porque eram os que tinham vídeos. Então, ninguém sabia que tinha sido eles na casa da Paris Hilton, do Orlando Bloom, etc. E, por exemplo, as roupas que ele postou do Orlando Bloom, a gente sabe, né, que ele usava porque era do Orlando Bloom. Mas, tipo, eram roupas ricas, assim. Não é que, tipo, tinha uma roupa ali que falava, nossa, essa camisa do Orlando Bloom. Era só, tipo... orelha de elfo, assim. Exato, não era isso. Era só roupas de ricas mesmo e tal. Daí a primeira medida dele foi ligar para as meninas e mandá-las ficarem quietas, que não era para ninguém mencionar nada. Então, ele foi procurar um advogado. O pai dele tinha um de confiança, mas o Nick sabia que esse caso ia mobilizar Hollywood. Então a imagem contava. Então ele foi atrás do Sean Ehrenstoff, um advogado que tinha vários clientes famosos, então sabia como funcionava a mídia. Ele era jovem, carismático, dirigia um Porsche, e os repórteres adoravam entrevistar ele. E a parte boa, óbvio, né, importante, era que ele realmente ganhava a maioria dos julgamentos. As prioridades, né? É. O advogado Sean fez os cálculos e disse que, juntando todas as invasões, roubos e crimes adjacentes, o Nick podia pegar, vocês estão prontos? 48 anos de prisão. E o objetivo deles era impedir que ele fosse preso, né, preso, ponto. Eles queriam fazer um acordo. O advogado supostamente conversou com o detetive Goodkin e combinou que se o Nick confessasse e entregasse as colegas, né, eles poderiam fazer um acordo, ele receberia imunidade e não ia ser preso. O Nick ficou em dúvida, ele não sabia muito bem o que fazer. Mas aí ele descobriu pela Tex que quem tinha ligado para a polícia foi a Alexis. A Tess também grande amiga, né? Da Alexis aí. Aí ele ficou pistola, né? Ameaçou ela, falou pra ela lembrar. Lembra do dia que você foi na casa do elfo lá também? Você é cúmplice, né, gata? E aí, na mesma semana, a Rachel dirigiu até Los Angeles e os dois se encontraram no carro dele. Ela não sabia de nada disso. Ela não sabia que a Alexis que tinha denunciado, que o Nick estava em dúvida, né, de entregá-las ou não. E aí a Rachel desabafou que estava tudo horrível, que estava com medo, que não sabia o que ia acontecer com eles, mas que amava o Nick, né, que ela jamais iria traí-lo. Aí no dia seguinte, o Nick foi com o advogado chique lá dele no escritório do detetive e contou tudo, gente, no dia seguinte. Falou da Rachel, falou da Alex, falou tudo. Contou tudo dos assaltos, tudo que a polícia nem sabia que tinha sido eles. Ele falou, então, aquele lá fui eu também, gente. E aí mandaram prender todo mundo. Lá em Las Vegas, a Rachel tinha visto as notícias de que o Nick tinha confessado tudo pra polícia. E ela, na ingenuidade, achou que ele não tinha falado o nome dela. Porque se tivesse falado de alguém, seria das outras pessoas. Ele ligou pra ela e perguntou qual que era mesmo o endereço da casa do pai dela. E ela perguntou por quê. Daí ele falou que porque tinha esquecido. E ele queria saber, né? Quando quisesse mandar algo pra ela. Pra fazer uma visita. E a Rachel deu o endereço, mesmo tendo visto a matéria, tudo mais. Pouco tempo depois, a polícia apareceu na porta dela. Gente, como vocês acharam o endereço, gente? Absurdo. Ela tentou manter a calma, mas os policiais foram vasculhando a casa e um deles chutou o cachorrinho dela. Aí a Rachel ficou puta, partiu pra cima dele e seguraram ela. Revistaram a casa e acharam $20 mil em dinheiro. E o pior é que nem era dos roubos dela, esse dinheiro era das apostas do pai. Nossa. Acharam uma foto rasgada da Paris Hilton pelada na lixeira do banheiro lá da Rachel. E aí era evidência que eles precisavam, né? Prenderam ela. Logo quando ela foi presa, falaram algo sobre a Lindsay. E a Rachel falou, meu Deus, o que a Lindsay falou?
tipo curiosa, como se fossem amigas, conhecidas. Isso marcou muito os detetives. A Courtney, a Diana, né, as amigas ali da Rachel, também foram presas. A Alexis tinha ficado até de madrugada na balada, chegou em casa umas 4 da manhã, foi dormir. Acordou umas 7 para se arrumar, porque ia ser o primeiro dia de gravação do reality dela, o Pretty Wild. Eles iam gravar o piloto, né? Então ela foi se arrumar. Agora, o comprometimento dela, né, gente? Foi pra balada, mas voltou às 4 para se arrumar às 7. Imagina a olheira que ela tava. Ai, ai. Aí a equipe da produção ligou, né, pra mãe dela, falou: "Ô, Andrea, estamos chegando", tal. Às 7h30, tocou a campainha e ela atendeu, achando que era a produção, né? Tipo, vamos gravar. Mas não, gente. Era a polícia. E eles já chegaram vasculhando tudo, né? Fuçando nas gavetas, nas coisas. E encontraram itens roubados da casa da Rachel Bilson. E o melhor, gente, a Alexis nem tinha ido nesse roubo. Ela tinha ganhado essas coisas de presente do Nick, né? E aí, a Alexis e a Tess foram confrontadas ali mesmo, tudo. E a Alexis foi levada pra delegacia pra ser interrogada. Ela negou, né? Falou que não sabia de nada, não sei o quê. Até que eles contaram que o Nick tinha entregado ela. E ela ficou meio sem reação, assim. A mãe, né, a Andrea, não queria que essa situação acabasse com o reality. Olha que ela estava preocupada. Então, quando ela pagou a fiança lá da filha, ela contou pra equipe do I que ela ia ser solta, tudo, pra eles irem filmar o momento dela saindo da delegacia. A Andrea achou que era uma cena essencial pro episódio piloto. Claro. Eu entendo a produção achar isso, agora a própria mãe é complicado. Enfim, aí, né, além do próprio I, que ela mesma chamou, vários paparazzis, o TMZ, todo mundo foi, né, ficou sabendo. E aí a Alexis até se sentiu sufocada pela fama que ela tanto queria, né. E aí, gente, não precisamos nem explicar, foi aí que essa história explodiu e a mídia ali, né, deu a esse grupo o nome de Bling Ring. No dia seguinte, os produtores do reality pediram pra gravar a cena em que a Alexis tinha sido presa. Sim, isso mesmo que vocês ouviram. Eles ensinaram tudo. A Andrew abrindo a porta, a Alexis levando susto. Tudo isso agora com câmeras. Porque, né, eles não estavam lá na hora. Eles não tinham pegado essa então, cena. Eles fizeram fake. Olha, no doc, a Alexis fala que ela ficou puta, que foi traumático. Culpou a mãe por permitir tudo, por explorar, né, ainda mais. Mas enfim. O I decidiu continuar com o reality, né? Eles iam filmar a temporada toda. E assim, sendo bem sincera, agora que o reality ia ser muito mais famoso, né? Porque Claro, até então bombado. era só a família procurando, mas com essa tour aí... Ficou mais interessante. E agora o arco central dos episódios estava definido. Não era só acompanhando o dia a dia da família, mas também sobre, será que a Alexis vai ser presa? Então eles meio que se aproveitaram disso para criar uma tensão, uma narrativa. Ela ia pra balada, ia pra lojas luxuosas, participava de ensaios, mas também ela podia ser presa a qualquer momento, porque ela estava sendo acusada de roubos e prestes a enfrentar um julgamento. Ela se tornou uma figura muito famosa na mídia, a ponto de começarem a tratá-la como o rosto do Bling Ring. Ela era mais conhecida como ser a mais desesperada por fama, né? Então ela era representante de todo o ideal por trás desse escândalo, de até onde os jovens estavam dispostos a ir para emular uma vida de celebridade. A gente sabe, né, que não foi ela que começou isso, que inclusive ela participou só em um momento, tal, mas ela acabou virando a personagem mais interessante, porque ela, né, dava esse conceito aí que a mídia queria mostrar. Ela tava até já com o reality, né? Então ela já tava ingressada ali no mundo. O Nick acompanhou a prisão das amigas pelo TMZ. Mas imaginem a surpresa dele quando um dia ele abriu a internet e descobriu, pela internet, que ele também estava sendo acusado. Ele estava sendo formalmente acusado pelos roubos. Imagina. Oi, você tá sendo pela internet, pelo TMZ. Nossa, gente. Aí ele já foi correndo ligar pro advogado, né, o Sean, e falou que aquilo era só um procedimento, que ele receberia a imunidade sim. Aí o Nick pediu a cópia desse acordo aí, né? Tipo, onde que tá escrito dessa imunidade, né? Só pra eu dar uma lida assim, gente. Aí vocês estão sentados, Brasil. O belíssimo advogado dele, né, que era
lindo, gato, garoto, cheio de contatinhos e não sei o que. E se era advogado mesmo bom, a gente não sabe. Pois julguem por vocês mesmos. Gente, o advogado disse, não, eu não tenho acordo escrito assim, num papel. Nossa, como eu escrevi esse acordo. Ele falou, não, eu apertei a mão do detetive Goodwin e eu confio na palavra dele. Gente. Carol, eu não Aperta vou. aqui, ó. Você tá imune, tá tranquilo. Ai, gente, não dá, né? Então, assim, não tinha garantia desse acordo, né? Tipo, você vai lá, vai… Isso… Apesar que, assim, os americanos, eles são um pouco esquisitos, né? Eles têm essa coisa de, porque a honra, porque a gente não falou, mas não sei o quê. Mas o cara pode estar dando um grande golpe, Não, né? total, é isso que eu tô falando. Eles agem como se as pessoas não mentissem. Tipo, no tribunal tem aquela coisa, mas você tá cometendo perjúrio. Sim, literalmente um monte de gente jura em cima da Bíblia, né? Tipo, tem umas coisas agora como, eu vou falar a verdade, hein? Porque eu jurei. Que isso, tô aqui jurando na Bíblia, mas até então… Ai, gente, eu acho que pra algumas pessoas isso deve ser muito importante, mas a gente sabe que, né, pra garantir a sua vida fora da prisão… assim, né? A palavra é importante pra todo mundo. Não, digo assim, jurar em assim… cima da Bíblia. Tá, não, tipo, mas o meu quem ponto é mais era religioso. essa coisa da fala mesmo, sabe? Que tem gente que realmente, tipo, não, falou, tá falado. Realmente, falou, tá falado. Mas quando a gente tá falando, gente, de algo que pode mandar pra prisão, você tem que ter certas garantias, ainda mais né? se você é advogado, que eu tô pagando. Ainda mais se você é super culpado também. No e caso tem dele. gente, né, querendo… Tipo, foi uma grande delação premiada, né? Só que aí, cadê Só que premiou todo mundo com a prisão. Vamos ver. Enfim, né, gente? Óbvio que o pessoal da promotoria não tava sabendo desse acordo genial. Grande só verbal, o detetive lá, aparentemente. Aí o Nick ficou pistola, né? Pô, ele se entregou à toa. Aí o Sean, o grande advogado, foi tentar consertar essa merda que ele fez. Foi lá na promotoria e foi oferecer o Nick de testemunha-chave em troca de um acordo escrito. Desculpa. Assinado. Não dá. Mas o que você acha que eles disseram? Olha, Não. Como ele é muito culpado, sim, bastante culpado, o nível de envolvimento dele, no caso, é muito grande, gente. Não tem como eu te dar esse papel que você tá querendo, não. Hoje não, amor. Ai, gente. E aí foi isso. A polícia passou um tempão coletando provas. E eles eram muito inocentes, né? Não é ser inocente, a palavra ingênuos, bobos. Eles tiraram fotos usando os também, itens. Né? Arrogantes, mas meio burro também, assim, cá entre nós, né? Tipo, você vai lá e rouba um negócio e vai lá e tira foto usando o negócio roubado, sabe? Então, assim, a polícia tinha muita prova. Ai, gente, tinha como ajudar. Não dá. Não. Eles tinham, assim, um acervo de evidências pra esse julgamento. Que como que o Nick ia, né, ter acordinho? Não dava. E o Nick ainda tentou ajudar mais, mandou mais fotos pro detetive Goodwin, achou que, tipo, ele ia ficar bem na fita, que o detetive ia gostar dele, que, sei lá, ele ia conseguir uma pena menor. E aí o Nick contou pra polícia sobre os outros planos deles, gente. Que ainda tinham famosos que eles ainda queriam invadir a casa. Tipo, vamos na casa da Miley Cyrus. Gente, desculpa. O Zac Efron. Você fala pra polícia, então, mas eu não cometi todos os roubos que eu queria. Eu queria cometer mais. Olha essa lista de roubos que eu a não gente cometi. ainda ia fazer se vocês não prendessem. Gente, a polícia vai… O que você acha que a polícia… Não vai levar isso no tribunal? Fala, não, mas eles iam roubar mais, viu? Olha aqui, prende eles, dá mais pena pra eles, senão eles vão sair e vão roubar. Não dá. E tinha uns roubos que rolaram, assim, nessa época, que a polícia também ficou naquela dúvida se eles estavam envolvidos ou não. Porque também acontece muito isso, né? Chega uma hora e fala, tudo é daquela galera ali. Tipo, a casa da Megan Fox, né, do então marido dela, Brian Austin Green, tinha sido invadida também. E foi associado ao Bling Ring. E lembra que a Rachel tinha aquela amiga Courtney que tinha ido na Paris Hilton ali naquele roubo, né? Da Paris Hilton com ela e o Nick? Então, o namorado da Courtney, o Johnny Ajar, ele vendia alguns dos itens, né? Que o Bling Ring, né? Esse grupo aí roubava. E quando a polícia foi atrás dele, acharam uma arma nas coisas dele, desse Johnny, que pertencia ao Brian, que era o marido da Megan Fox. Então, ficou essa história, sabe? Essa coisa meio que… Bom, então foram eles que invadiram a casa da atriz e tal. Só que nos docs, o Nick, a Alexis e a Rachel, eles falam, né, sobre todos os lugares que invadiram e eles nunca mencionaram essa casa.
Então, não dá pra entender, assim, se aconteceu essa invasão ou se era apenas o produto de uma invasão, enfim, em outro lugar. E esse Johnny Ajar só tinha aí os... Porque era um pouco... Ficava um pouco a cargo dele vender essas mercadorias. Então, talvez ele fizesse isso pra mais pessoas, né? E outra que quase virou vítima do Bling Ring foi a Ashley Tisdale, que é aquela estrela de High School Musical. Quase que invadiram a casa dela, né? O Nick e a Rachel foram até lá, mas eles perceberam que tinha alguém na casa, eles foram embora assustados. E aí também supõe que eles possam ter roubado a casa da atriz Hayden Panettiere e da Kourtney Kardashian, né, socialite, mas até hoje nunca conseguiram provar nenhum envolvimento. Tudo isso estava sendo analisado e estava sendo preparado aos poucos ali para um futuro julgamento. Duas promotoras ficaram responsáveis por esse processo criminal aí do Bling Ring, a Sarika Kim e a Christine Key. O papel delas era juntar todas essas peças, entender o nível de participação de cada acusado para poder levar para julgamento. No documentário que está na Netflix, elas explicaram que assalto a domicílio é considerado um crime grave pelo fator psicológico, né? Porque a pessoa não vai se sentir segura na sua própria casa. E se tratando de celebridades que já tinham a vida exposta o tempo todo, só tornou a questão ainda mais complexa, porque são pessoas que meio que só se sentem seguras em casa, assim, né? Porque a vida da pessoa já é muito exposta. Então, com certeza, eles iam usar isso, né? Ao longo do fim de 2009 e início de 2010, rolaram várias audiências preliminares para ver se o caso sustentava, né? Se tinham evidências o suficiente e tal. E claro que foi um processo que teve ampla cobertura aí da mídia, inclusive de veículos estrangeiros, né? E os acusados, cada um estava por si, com advogados próprios e estratégias próprias. A Alexis, por exemplo, tentou usar o reality a favor dela, né? Ela ia para as audiências e lá estavam os câmeras do canal I, né? Todo mundo filmando e tal. Os advogados dela super entraram no rolê, participaram do programa, acharam, né, que ia dar notoriedade para eles, enfim. Né? Eu acho que eu também participaria se eu fosse eles. Já tô aqui, né? Já tô vamos na lá. merda mesmo, vamos lá. A Alexis também dava várias entrevistas, estava na mídia o tempo todo, falando como ela era boazinha, inocente e tudo mais. E o Nick até admitiu no documentário que ele ficou com inveja da atenção que ela estava recebendo e começou a tentar chamar atenção para ele mesmo. Gente, essa é a prova que tudo que eles queriam era isso, né? né? Um pouco de atenção, né? Essa fama. Bom, ele começou a sair pela rua e ligar pros paparazzis pra irem tirar foto dele. Aí ele usava chapéu e óculos do Orlando Bloom pra noticiarem no TMZ. Gente, assim... Ele saía com sério. Coisa roubada, gente. Assim, não dá. Que surto. Ele começou a dar entrevista também. Ele deu entrevista pro Good Morning America. O advogado dele, o Sean, né? Aquele que... do acordo só com as palavras. Ele disse que era melhor não. Good Morning America é um programa... bem famoso. Bem famoso, assim. Mas bem... tipo assim, de conversa, né? Então, é o tipo de programa que se você não deve falar muito, assim, você não deve ir. É improvisado, né? Porque é tudo improvisado, assim, não é uma coisa... entrevista. É uma entrevista. Então, assim, você que tá sendo acusado, você tá o tempo todo na mídia... não vai, não né? é o melhor momento pra você aparecer. Mas ele deu uma entrevista mesmo assim, ele queria aparecer na TV, né? Como a gente tá falando aqui, parte dessa fama era muito o que eles queriam, né? E aí ele acabou demitindo o Sean, esse advogado, e contratou outro. A promotora, Christine Key, ela disse que aquilo parecia um show de horrores, assim, que os acusados, né, os advogados e até alguns policiais envolvidos ficavam disputando para ver quem recebia mais atenção da mídia. Então, assim, era aquela coisa que tava todo mundo fazendo um papel meio, tipo, de subcelebridade nesse rolê. E daí a Rachel era mais discreta, ela não queria dar entrevista e tal, ela ficou mais reclusa. E ela levou anos pra falar sobre isso. A mãe dela era advogada criminal e orientou ela a não falar nada com ninguém, porque qualquer coisa poderia pegar mal pra ela, então ela assumiu essa estratégia também. Só que isso acabou sendo um pouco ruim, porque o Nick dava entrevistas falando como se a Rachel fosse a mandante de tudo, que ele só obedecia a ela. E daí a mídia tratava a Rachel como essa grande líder, né? O cérebro, a manipuladora. E ao mesmo tempo ela não estava se pronunciando sobre isso.
A Rachel considerava que ela e o Nick eram igualmente responsáveis, que eles tiveram a ideia juntos, que eles faziam tudo juntos, né? E que eles que arrastavam as outras pessoas, que eles eram os únicos. Quando você olha para todas as invasões, né? Só tem sempre os dois ali. Então, os dois que eram cabeça da história. Mas, como ela não tava se pronunciando, não falava sobre isso, então ficava a versão do Nick, né? No imaginário popular, e ela não falava nada. Então, Mas parecia. ela tá certa, né, também, porque… Ela tá certa, mas ao mesmo tempo isso corrobora pra que fique só a versão dele, né? Tanto que Na muitas mídia, vezes. Mas muitas vezes quando as pessoas pesquisam sobre essa história, fica muito essa Sim. impressão, né? Mas eu acho que… Mas eu acho né, que eu não teria pensando- feito diferente. Pensando como a mãe dela, que é advogada, eu tô mais preocupada com o tribunal do que com o que a mídia Exato. acha, né? Então, acho que eu concordo que era melhor ficar bem quieto mesmo. Ainda mais porque ela poderia acusar ele de difamação, sei lá, né? Poderia, enfim, se ele falasse alguma coisa errada. Bom, no início de 2010, uma jornalista chamada Nancy Jo Sales decidiu escrever um artigo bem elaborado sobre o caso para ser lançado na Vanity Fair. Ela entrou em contato com a Alexis, conseguiu uma entrevista com ela, foi lá na casa, né, fez a entrevista. Até então, as declarações dela estavam saindo muito em site de fofoca, né, e então ter as palavras dela na Vanity Fair, né, super respeitada, seria bem melhor. Ela achava que ia poder contar a sua história, contar que ela era uma vítima, né? Que ela não era uma criminosa, né? Na visão dela. E ela achou que a repórter era uma aliada, né? A Nancy. E aí, em março de 2010, foi publicado o artigo The Suspects Wore Louboutins, que em português seria Os Suspeitos Usavam Louboutins, que é aquele sapato que tem a sola vermelha, que um sapato aqui no Brasil custa 10 mil, assim, Não, o e mais não só básico. isso, a sola vermelha, ele patenteou, né? A sola vermelha é mesmo, né? Ninguém muito, pode fazer isso. Tipo, é uma loucura. É uma ideia assim. muito legal, na verdade, né? Essa ideia de, vou fazer uma sola especial, só meu sapato tem essa sola. Sim. É muito legal. Mas, infelizmente, acho que eu nunca vou estar usando um Louboutin. Nossa, eu lembro quando Muito meu caro. sonho era ter um Louboutin, hoje em dia eu tô tranquila. Acho que é isso. Esses que a gente era adolescente igual a eles, ele achava que era chique. Enfim, é um artigo muito bem escrito, excelente. A gente deixou o link lá no nosso site, né, modusoperandipodcast.com, junto com, claro, muitos outros conteúdos sobre esse episódio, né, e cada episódio tem um monte de conteúdo. O artigo tá em inglês, mas depois a Nancy expandiu ele e lançou um livro, o Bling Ring, A Gangue de Hollywood, que foi traduzido, tá disponível aqui no Brasil também, para quem quiser ler. Enfim… quando a Alexis viu o artigo, ela ficou chocada, porque era uma peça super jornalística e tal. Então, assim, a Nancy escreveu o que ela achava do caso, né? Ela falou das acusações, das inconsistências. Não era tipo uma matéria falando, coitadinha da Alexis, ela falou pra mim que ela é uma coitada. Não era isso. Também uma inocência ali dela, né? A Alexis ficou possessa, porque na cabeça dela ia ser aquele publi, né? Esse é o publi dela. Galera, todo mundo é Clica errado, mas a Alexis tá, né? Então pega esse cupomzinho meu aqui Deus. que a Alexis tá tranquila. Só que ela foi um chamariz do artigo, assim, a capa era uma foto dela, o título foi porque a Nancy, né, escreveu que em uma das idas ao tribunal, ela tava usando os saltos Louboutin, então assim… Era aquela coisa, ela queria mostrar, né, que era uma garota mimada. Ela não ligava pro caso nem pra gravidade dos crimes. E assim, o que eu considerei uma coisa bem burra, né? Porque existia a parte do… Eles roubaram pessoas, né, celebridades, e tudo tinha a ver com marca. Aí na hora do tribunal, você vai ficar usando roupas de marca pro tribunal, sabe? Eu fiquei pensando que Reforçou se eu fosse a ideia, advogada, eu falaria aquela coisa, camiseta branca da Disney, vai chorando sem maquiagem. Sabe, aquela coisa, assim, eu achei meio… Eles só estavam reforçando um pouco. Né, podia usar um tênis basiquinho. Exato. E então era isso, né? Ela meio que parecia essa garota mimada. E, gente, a equipe do reality, né, tem uma cena que ela liga pra Nancy chorando, dizendo que tava decepcionada com o artigo. Ai, meu Deus. E tem muitos takes, gente. Então, assim, ela grava mandando mensagem de voz, daí ela apaga, grava de novo, sabe? Então, assim, é meio… Nossa, é muito vergonhoso, assim, eu não tenho palavras. Como dizer? Ai, tadinha, gente. É isso, assim. E isso foi uma coisa que chateou muito ela, porque ela disse que ela não tinha usado o Louboutin no tribunal, que se ela tivesse usado, ela lembraria.
E... É esse que é o problema, né, do artigo. Eu nunca usei Labutan. Só que hoje em dia no doc, ela falou algo importante. Que ela acha o artigo misógino, porque ficava toda hora falando da aparência dela e que não tem isso com o Nick, por exemplo. Isso faz sentido. Mas como você disse, é sobre aparência, né? Também tudo sobre isso. aparência. Mas é claro que é muito mais fácil você pintar uma menina mimada do que um cara mimado por moda. Até por bobagem mesmo, né? De achar que a mulher tá sempre por esse caminho, né? Mas ele era super vaidoso também, Exato, né? Os dois tinham vaidades, né? Muito parecidas. E a Nancy foi procurada pela equipe do doc, ela não quis participar. E a Vanity Fair mandou uma declaração de que ela tem orgulho do artigo e da qualidade dele. E a Alexis acabou sofrendo muito nessa época, né? Ela sentia que todo mundo se aproveitava dela. Mas, gente, também ela era muito inocente cá entre nós, né? A pessoa quer falar com você, tá bom. Enfim. E aí os meses foram passando e, como a gente falou, né, ela tinha dependência química, então isso foi ficando cada vez mais grave. Ela começou a usar heroína e o pessoal da produção lá do I não sabia, né, porque provavelmente se eles soubessem, talvez eles nem tivessem aprovado o programa, né, sei lá. E aí eles... ou não. Eu duvido, tá? Ou não sei, não sabemos. Mas pelo menos isso seria, né, questionado. Mas aí eles tiveram que criar toda uma narrativa em torno disso, porque meio que virou um assunto, sabe? E aí eles criaram um esquema pra mãe dela encontrar as drogas e confrontá-la, pra criar um drama e colocar isso na série. E, gente, a mãe dela topava tudo isso, sabe? Então é muito triste também a gente tá aqui falando que ela é inocente, não sei o quê, mas também não tinha um adulto decente pra falar pra ela: minha filha, não vai dar entrevista, minha filha, não vá de Labutan no negócio. Tipo, já fez tudo errado e não tinha ninguém depois também no pós ali pra dar um apoio psicológico, pra nada, né, dessa menina também. Enfim. Inclusive a Alexis ficou com um ressentimento, né? Porque ao invés de ajudá-la com o vício, a mãe se preocupava, tipo, vamos fazer pro reality, como que a gente vai fazer, né? Teve uma vez que os produtores pediram pro advogado gravar uma cena em que ele dizia pra Alexis que as coisas estavam indo bem, que ele tinha esperança pra ela no caso. Isso sob a justificativa de que aquele episódio do reality estava precisando de uma cena um pouco mais esperançosa e tal. Só que não avisaram a Alexis, então, pra ela, tava rolando uma gravação normal, porque era um reality, era realidade. Sim. Só que o a advogado tava falando, gente, era fake news, era mentira. O julgamento, tipo, não ia ser nada bom pra ela, sabe? Uhum. Então foi muito pra série mesmo, assim, pra ter um episódio lá. Imagina, né? Temos esperança, e daí no final da temporada ela vai presa, sabe? Pra ter um plot twist, assim. E quando ela descobriu que era um discurso todo roteirizado, ela ficou super mal. Porque, né, como a gente falou, ele tava com esperança. Enfim, o reality teve 10 episódios e ele foi exibido de março a maio de 2010. E no último episódio do reality, mostra ela descobrindo que o próprio Orlando Bloom resolveu testemunhar contra ela e contra o Bling Ring lá no tribunal. E foi aí nesse momento que ela percebeu que, né, ferrou, assim, tipo, não tinha mais pra onde fugir. E ainda em maio, a promotoria ofereceu um acordo judicial para ela, que se ela admitisse o crime, passaria só 6 meses na penitenciária de Linwood e 3 anos de liberdade condicional, né, além de restituição pelas perdas. Os advogados aconselharam ela a aceitar, então ela aceitou antes que desse alguma merda maior no julgamento. O programa foi cancelado logo em seguida, e aí a Alexis passou 1 mês presa, e daí ela foi liberada. E aí, no fim de 2010, ela foi presa de novo por posse de heroína. Ela não chegou a ser mandada para o presídio, e sim para uma reabilitação. Ela foi a primeira do Bling Ring a prestar suas contas com a justiça e cumprir sentença. Mas ainda faltavam 6 membros. Vamos relembrar então todos os membros aí do Bling Ring que participaram dos roubos direta ou indiretamente. Os 2 únicos membros frequentes mesmo eram a Rachel e o Nick. Eles tinham ido em todos os assaltos e eram os cabeça, né, os organizadores. A Alexis tinha ido em na casa do Orlando Bloom. Uma amiga da Rachel, chamada Diana Tamayo, tinha ido na casa do Orlando Bloom e no último, da Lindsay Lohan.
Outra amiga da Rachel, chamada Courtney Ames, foi na casa da Paris Hilton. E essa Courtney tinha um colega de trabalho chamado Roy Lopez, que era o grande arrombador de cofres lá da casa da Paris Hilton. E ela também, a Courtney, tinha um namorado, o Johnny Ajar, que nunca entrou em casa nenhuma, mas ele ajudava a vender os itens. Fica a dica, gente, isso também é crime. Então, ao todo, eram 7 pessoas. E um parênteses aqui é que a Tess Taylor, lembra aquela amiga da Alexis que morava com ela, que era amiga do Nick, né? Ela tinha recebido roupas roubadas, mas por acaso, sei lá, da vida, ela não se envolveu diretamente, então ela não foi investigada, nem nada. A Alexis, a gente já comentou, né, como é que ela resolveu ir com a justiça. A Rachel e o Nick eram os principais, então o caso deles era mais complexo. Então, vamos dar uma resumida no que aconteceu com os outros. A Diana Tamayo era uma imigrante ilegal nos Estados Unidos e ela foi ameaçada de ser deportada se não colaborasse com a polícia. Então, ela colaborou e ela foi condenada a 3 anos de condicional e 60 dias de serviço comunitário. A Courtney teve a mesma pena, 3 anos de condicional e 2 meses de serviço. O Roy Lopes Jr. também recebeu 3 anos de condicional e ele passou 100 dias preso. O namorado da Courtney, o Johnny Ajar, ele foi preso por outras coisas, incluindo posse e tráfico de cocaína e também posse de arma de fogo. E ele foi condenado a 3 anos preso. Aí ele passou 1 ano, saiu incondicional e foi preso de novo depois porque ele acabou cometendo outros crimes. Sabe uma coisa que eu queria comentar aqui? Você não achou a pena leve? Imagina se esse fosse um grupo de pessoas negras e pobres. Sim, com certeza. Seria até a forma muito como diferente. A mídia fala, Tratou, né? é? Como tratou tudo. Foi tipo como uma brincadeira de Virou não, uma piada, eles são né? ingênuos, eles não sei o que, eles são coitados, eles não têm… Sabe, toda maneira como fala tem um pouco isso, assim. Com certeza, gente. A gente contou aqui recentemente o caso do Central Park, né? Uhum. Imagina se fosse um grupo como Sim. o deles, assim. Total. Por mais que a gente não 3 esteja anos falando e condicional. de um crime que tem a ver com homicídio, né? Não teve nenhuma, assim, Mas olha o valor agressão. das coisas que eles roubaram, né? Exatamente, o valor, mas assim… Invasão o de fato domicílio. De você invadir uma casa que é muito perigoso, é muito assustador, assim, né? Você tá… as pessoas tinham perigos, elas corriam perigo. E se elas voltassem para casa, né? Sim. O que poderia ter acontecido? O que eles teriam feito? Enfim, não sei se a pena é leve ou não, mas o que eu queria dizer mais era comparar Sim, com outras situações. Não seria a mesma coisa. Não seria né? a mesma Não coisa. seria a mesma Imagina, coisa. eles nunca iam ficar 6 meses e condicional 3 anos. Nunca. Uns De meninos. ficar pouquíssimos tempos. Sim, eles vão ficar 10 presos. anos presos no mínimo, sem condicional, tenho certeza. Nossa, isso é muito revoltante, né? E provavelmente não teria nem esse nível de investigação. Já seria tipo, não, tá foi preso. isso e acabou. E de né? novo, gente, não tô falando que não é, né, que eu queria que eles ficassem mais tempo ou menos. Enfim, acho que era mais pra comparar. O nível de tratamento, Exato. tanto das autoridades, quanto o nível de tratamento da mídia em si, É né? bem diferente pra pessoas de classes e, né, etnias diferentes. E assim, de forma geral, realmente não se tratam. Eu acho que o que chama muita atenção desse caso é que eram pessoas muito ligadas à moda, que queriam se vestir bem. Tipo, não eram pessoas assim que queriam matar pessoas, então, às vezes a gente muitas vezes a gente olha pra isso, só que no fim, não interessa, você tá Você entrou cometendo na casa de um alguém e crime, levou. você Teve um lá que foi milhões, não foi? Foi uma coisa de levar muito dinheiro, né? De levar muita coisa, de colocar essas pessoas em risco, né? E de não ter nenhum. E assim, não ter nenhum tipo de arrependimento, né? Ele falando que ia invadir mais casa pra polícia. Exatamente. Então é um episódio bom mesmo pra gente discutir o quão. Que é injusto, muda, né? Não é. É parcial, né? De certa forma. Exatamente. Enfim, vamos falar do Nick e da Rachel, né? Lembram que o Nick trocou de advogado? Então, esse advogado novo quis que ele colaborasse a todo custo para tentar um bom acordo. E a promotoria fez uma proposta até boa para ele. Ele ia ficar preso por 2 anos, mas quando rolasse o julgamento, ele iria para o banco de testemunhas e ele cooperaria contra os outros réus. Aí o Nick falou beleza, ficou preso 1 ano na prisão estadual. Enquanto isso, a Rachel estava numa situação mais complexa, porque a mídia e a justiça estavam visando ela como a líder, né, a grande líder da gangue.
E existem muitos itens roubados que nunca foram encontrados, e ao que tudo indica, a Rachel que estava em posse deles. Nessa época, saíram várias matérias e rumores de que a Rachel e o pai dela tinham enterrado vários itens no deserto em Las Vegas, para que houvesse menos evidências contra ela. E essa história acabou virando até uma lenda, assim, porque vários vizinhos falaram que tinham visto eles mesmo lá no deserto. Até o próprio Nick falou que, conhecendo a Rachel, era capaz disso ter acontecido mesmo. E tá vendo que eu acho que eu queria voltar um pouquinho que a gente falou mais recentemente, né? Que a gente comentou um pouquinho mais cedo que era melhor ela não ter falado com a imprensa. Mas olha como algo que rolou na imprensa repercutiu a ponto de ir pro tribunal e talvez prejudicasse ela. É muito louco, porque às vezes a gente acha que tem uma opção melhor. Só que assim, pensando aqui agora, olhando pra isso que aconteceu, eu não sei se ela ter ficado calada, se ela ter tentado mudar um pouco a narrativa pro Nick, na imprensa mesmo, né? Não tivesse... Tô falando aqui, assim, nesse exato momento que a gente tá da história. Porque, por um lado, é melhor ficar quieto. Por outro lado, o quão bom é a imprensa se voltar contra você e começar a surgir esse tipo de narrativa. É ruim, né? Porque se os jurados vêm e tal. Mas, nossa, eu acho que sempre a melhor opção é ficar quieto. Mas Depois é você muito se enrola delicado, mais, né? Tem muitos casos e casos. Mas o pai dela, né, o David, ele ficou com medo de ser acusado por conta desses boatos. E, gente, ele fez uma coisa que não ajudou muito. Ele fugiu pra Coreia do Sul. Tipo, ele foi embora pra Coreia do Sul. E ele passou 3 anos lá. Tipo, ele não foi considerado fugitivo, porque ele não tinha sido formalmente acusado de nada. Só que assim, bem ele abandonou a esquisito, filha né? também, né? Ele vazou. Ele não era, assim, o melhor pai, né? Até então. Mas ele basicamente vazou e... Ai, mas se você tivesse presa, você acha que sua mãe ia mudar pra outro país? Então, mas minha mãe é Com uma risco ótima disso. mãe. Sim, mas tipo... Ai, Ele não mesmo tá- assim, né? Ele não tava nem aí. Claramente ele não tá nem Não tava aí, nem mas é um aí, absurdo, tipo, né? É bizarro. E aí, ali em 2011, né, a Rachel e a mãe, que, enfim, era advogada, elas testaram vários acordos com a promotoria. E assim, ela podia pegar mais de 40 anos de prisão. Então, quando eles ofereceram um acordo de 11 anos, ela quis muito aceitar. Mas a mãe dela disse pra ela ficar quieta, porque ia conseguir algo melhor. E conseguiu mesmo, gente. A mãe conseguiu um acordo de 4 anos e ela aceitou. Então, em 25 de outubro de 2011, o acordo foi firmado e a Rachel Lee foi condenada. Ela tem uma memória muito triste dessa época, porque a avó morreu, né, enquanto ela estava presa. O pai estava na Coreia, então a avó morreu sozinha num asilo. A Rachel foi liberada para o funeral, né, e o pai voltou para os Estados Unidos rapidinho, só para isso. E ele olhou na cara dela e falou: minha mãe morreu sozinha por sua causa. Olha que Então, lixo esse cara, né? Ele que você foi que fugiu, embora. Você que fugiu. Não... Foi embora porque você quis. Enfim. Mas tem mais uma pessoa que teve problemas com a justiça por causa disso tudo. E é uma pessoa que talvez vocês não estejam esperando. Então, sentem-se. Vocês estão sentados? O detetive Brett Goodkin, o responsável pelo caso, gente. O que acontece? Quando essa história explodiu, muitas produtoras se interessaram em fazer adaptações, né? Em 2011 saiu um filme para TV no Lifetime, se chamava The Bling Ring, e era estrelado pelo Austin Butler, que depois ficou famoso com até outras coisas, e com Elvis. E na época ele era mais novinho, então ele fez um papel equivalente ao do Nick. Só que foi um filme para TV, né? Pequeno, assim, não teve muita repercussão. Até que a diretora Sofia Coppola começou a desenvolver sua própria versão do caso, né, para o cinema. O Coppola pai, né, o Francis Ford, ele produziu o projeto com a produtora dele, a American Zoetrope, e as filmagens rolaram entre março e abril de 2012. E a Sofia contratou o detetive Goodkin como consultor para o filme, né, para ele dar as dicas, falar como que foi, como que não foi, porque ele foi super envolvido no caso, né? Inclusive, ele até aparece numa cena do filme, ele tá prendendo a personagem que é equivalente a Alexis, ainda fez uma ponta. Gente, só que a questão é que ele não tinha autorização para dar essa consultoria. Ele meio que esqueceu de mencionar para Sofia Coppola, tipo, o caso ainda estava rolando na justiça, então ainda tinha possibilidade de julgamento, né, de novas acusações, mesmo com os criminosos já tendo feito acordos.
Então, um agente da lei não pode trabalhar numa obra sobre um caso enquanto o caso ainda está aberto. E aí, um dia, uma repórter foi visitar o set para entrevistar a Sofia, né, conversar sobre o filme. E chegando lá, ela deu de cara com um detetive. Ele estava feliz da vida, meio que agindo como se fosse uma celebridade também, né? Aí a repórter ligou pra polícia e ele foi notificado pelos seus superiores. Ai, Só que Deus. assim, como que ele faz isso também? Ninguém sabe, Pois é. né? Tipo assim, Ninguém que, se tocou. tipo, os superiores dele não, tipo, ele não, sabe, é Ninguém tudo muito soube. esquisito. E aí ele tentou falar que era só um bico, que ele tinha recebido só $6.000 pela consultoria, não sei o quê. Só que, né, óbvio que a equipe do filme quis colaborar com a polícia, ser transparente, mandaram todos os documentos, nota fiscal, porque filme não é bagunça, gente, é tudo documentado, É, enfim. lógico, pelo amor de Deus, né? E aí, ele tinha sido pago o dobro, 12 mil, e ou seja, ele tava ainda mentindo. Gente, desculpa. Esse caso é surreal. Ele tava mentindo, o policial mentindo pra polícia, pra justiça. Ai, ai. E aí, claro que ele foi retirado do caso, foi punido internamente lá, a gente não sabe como. E isso prejudicou toda a chance de um julgamento, porque ele seria uma testemunha-chave e agora estava comprometido. Então, lembra que o Nick ainda ia ter um julgamento que ele ia ter que depor? Não teve, por causa do nosso amigo detetive Goodkin. No fim, cada membro da gangue ficou com seu acordo mesmo que já estava feito, e o detetive Goodkin sacrificou sua carreira e sua reputação por 15 segundos de fama no filme, literalmente. O filme da Sofia Coppola, né, ele chama Bling Ring, a gangue de Hollywood, e foi exibido no dia 16 de maio de 2013, no Festival de Cannes, e depois lançado em junho nos Estados Unidos. Ele foi distribuído pela A24, numa época que ela nem era produtora ainda, era só distribuidora, e hoje é bem mais famosa, né? No filme, os nomes dos personagens foram substituídos, mas dá pra saber quem é quem ali. A personagem inspirada na Alexis se chama Nick, e ela foi interpretada pela Emma Watson. E muito do marketing do filme foi feito em torno dela, né? Porque foi um dos primeiros papéis depois de Harry Potter. E era um papel mais maduro, né? Enfim, em Harry Potter ela faz uma personagem toda Criança. certinha também, né? Mas principalmente uma coisa da ética e tal. E de repente ela tá interpretando uma ladra, né? De casas, enfim. A Alexis, de verdade, né? Odiou isso. Porque no momento que botaram a atriz mais famosa do elenco pra ser ela, meio que reforçou a ideia de que ela era o grande destaque do grupo, né? A protagonista. Verdade. Isso é muito louco, porque assim, ela participou de uma. Sim, né, podia de ser uma, a personagem tipo da assim. Rachel, só que a Rachel era asiática, né? É. Então, por isso que não botaram a Emma. Mas ela acha isso injusto, né? No documentário ela disse que só por ser a mais presente na mídia, achavam que ela teve uma participação maior, que ela só invadiu uma casa, blá blá blá. Mas o melhor é que ela mandou um shade pro Nick. Ela falou que entendia a escolha do marketing de dar um destaque maior pra personagem dela, porque o Nick não era um personagem tão interessante, que ele não venderia o filme tão bem. Ai, gente. Aí o Nick real ficou chateado. O personagem dele foi interpretado pelo Israel Broussard, que não era tão famoso. Ele queria um famoso. O maior papel dele é como o namorado da protagonista daquela franquia Morte Te Dá Parabéns, que depois, né, que só veio depois. Só veio depois, quer dizer, naquela época ele não nem era não conhecido era por famoso. isso. Então o Nick ficou chateado, porque ele e a Rachel, né, que eram os responsáveis por tudo, nananã, ele achava que os mais famosos do elenco tinham que ser eles, os personagens Ai, gente, dele. sério. E depois ele também falou que o ator não conseguiu capturar a essência dele. Bom, a Paris Hilton deixou filmar cenas na casa dela. Então, a parte da invasão no filme é realmente no local onde tinha rolado mesmo. Isso é bem legal. Ela foi na premiere do filme, ela deu uma declaração de que essa obsessão com celebridades precisava mudar, né? Que as pessoas precisavam arrumar alguma coisa pra fazer na vida, assim. E ela também faz uma participação bem rapidinha no filme, né? E, enfim, na carreira da Sofia Coppola é bem comum, assim, essa temática da frustração, da sensação de solidão dos personagens, principalmente nos jovens.
Então, isso foi uma das coisas que atraiu ela para querer fazer um filme desse caso, né? Ela disse que era um filme sobre jovens que não sabiam muito bem quem eram, que eles experimentavam roupas e, de certa forma, experimentavam a vida, né, de outras pessoas, para ver se, assim, descobriam um pouco sobre si mesmos. Enfim, no momento que a gente tá gravando, esse filme tá disponível na Max. A Rachel Lee saiu da prisão em 28 de março de 2013, coincidentemente perto do lançamento do filme. Ela ficou presa por 1 ano e 4 meses e saiu incondicional. No documentário dela, né, na Max, ela contou que fez muitas amizades lá e que quando saiu as detentas vibraram, né, e falaram pra ela, não volta mais pra cá, né, vai viver a vida e tal. Ela contou que ter se conectado com essas mulheres de diferentes passados, né, foi muito importante pra ela e que fez ela se sentir acolhida. Ela já falou em entrevistas que sentiu que o tempo presa foi uma bênção disfarçada, porque aquilo realmente mudou a vida dela. Depois que ela saiu, ela fez reabilitação, parou de usar drogas, ela estudou cosmetologia e se tornou cabeleireira. Em 2017, ela trombou com a Emma Watson num bar durante o Super Bowl e se apresentou para ela. E disse para Emma que, né, a Emma estrelou um filme que era baseado um pouco na vida dela. E de acordo com a Rachel, a Emma foi simpática, ficou feliz de conhecer ele e tal. Enfim, teve essa curiosidade aí. A Rachel também reconstruiu a relação com o pai, então eles são super próximos atualmente, o pai que tinha fugido para a Coreia e tal. O documentário da Max lançou em 2023, 10 anos depois dela sair da prisão, e ela contou que fez esse doc como uma forma de colocar tudo para fora que estava entalado ainda nela. Ela contou que acha o Nick uma pessoa perigosa, manipuladora, que ela se sente como uma das vítimas dele por toda a traição que ele fez com ela, que não quer ser amiga dele nunca mais, que não quer reaproximação. Tem um trecho no filme, né, da Sofia, que o personagem dele narra: eu amo essa garota como minha irmã. Se pudesse, não teria machucado ela. E a Rachel acha que foi uma mensagem dele pra ela, que o Nick real pediu pra incluir isso no filme. Mas que, de qualquer forma, ela não quer ficar perto dele. O Nick tinha feito aquele acordo para passar 2 anos preso, acabou ficando só 1, por bom comportamento, e desde então ele quis ficar mais afastado da mídia. Ele solicitou um perdão do governo pelo jeito como ele foi tratado no caso, mas a gente não descobriu se ele conseguiu. Atualmente ele é casado e administra um negócio online com o marido. Eles moram em Los Angeles. E a gente comentou, né, que a Alexis, ela ficou um pouco tempo presa, ela saiu, depois ela foi pega com heroína, né, então violou o condicional dela. Aí ela teve que completar mais 1 ano de tratamento, né, na reabilitação. E ela parou de usar drogas também. Em 2012 ela se casou e ficou com esse marido por 10 anos. Eles se divorciaram em 2022. Ela tem 2 filhas, trabalha em prol de pessoas que estão se recuperando das drogas. Ela trabalha lá no Waylo Recovery Center, em Malibu. A mãe dela, a Andrea, virou life coach, se dedica a curar relações familiares complicadas. Enfim, seja lá o que isso significa. A Courtney estudou psicologia na faculdade e a Diana Tamayo se tornou personal trainer. O caso Bling Ring trouxe à tona várias questões culturais aí dos anos 2000. Esse culto às celebridades, como a TV e a internet podem incentivar isso e como isso afeta a cabeça de vários jovens. Ao mesmo tempo, foi um caso que acendeu debates assim acalorados sobre a segurança em Hollywood e sobre a responsabilização de pessoas jovens quando cometem crimes tão graves. Foi uma história que marcou a época e teve grande destaque em muitas formas de mídia. E é um lembrete constante do quão perigoso pode ser viver num mundo de aparências. E agora, fiquem com os erros de gravação. E ela disse que o Roy sabia arrombar um Crawford. Invadir casas de vários famosos e roubar dinheiro, roupas e acessórios. Eu sou a Carol Mabê. Vai deixar. Que isso? Caralho, do nada substância. Ai, tudo. Da
Pela Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Morgan Jones e Marshall Louie.